Bom dia, quarta-feira, dia 8 de abril, o nosso combate de todo dia está no ar. A doença Covid-19 atinge países ricos e cidades grandes, não escolhe ninguém. Os números de casos começam a crescer aqui no Brasil, levando problemas para hospitais públicos e também os particulares. A falta de leitos, de equipamentos, equipes médicas no limite. Mas tem um grupo que certamente deverá sentir mais, exatamente aqueles que têm menos. Os sem-teto já sofrem com o impacto econômico provocado pelo vírus. Para eles não é fácil manter hábitos de higiene e falar em distanciamento é até irônico para quem tem ruas inteiras como casa. No programa de hoje, vamos falar também da dificuldade de reconhecer os sintomas quando pegamos a Covid-19 e mostrar a imagem microscópica inédita do momento em que o vírus ataca uma célula do nosso corpo. Você manda a sua dúvida pelas redes sociais, #PerguntaCorona, tudo junto, Pergunta Corona. E quem responde hoje é a médica de família, Denise Ornelas, e também a infectologista Fabiane Steinbock. Com o aumento das mortes causadas pela Covid-19 no Brasil, se torna cada vez mais importante prestar atenção aos sintomas da doença, para saber qual a hora certa de procurar um hospital. Em cima de uma pergunta que chegou ontem, aqui no nosso telão, a gente achou por bem repetir. Vamos ver então o que dizem a Organização Mundial de Saúde e também o nosso Ministério da Saúde, as informações aqui no telão. Os principais sintomas leves da Covid-19 é nariz entupido em alguns casos, coriza também em alguns casos, dor de garganta aparece com mais intensidade e dor no corpo, um mal-estar. Qual é a recomendação até este momento, caso você ou alguém da sua família apresente esses sintomas? Isolamento, fique em casa, toma bastante água, descanse. As outras pessoas da sua casa também não devem sair, porque mesmo sem sintomas, a gente pode transmitir a doença em caso de contaminação. Mas existem outros sintomas quando os quadros passam de leve para grave, médio e grave, que é a febre mais alta, a tosse seca e mais grave de todos, é a falta de ar. Aí o que você faz? Procura imediatamente o serviço de saúde. Essa é a grande questão, procurar imediatamente o sistema de saúde. Quando exatamente a gente faz isso? É com isso que a gente começa a nossa entrevista com as doutoras Denise e Fabiane. E eu começo dando bom dia. Muito obrigado pela presença das senhoras aqui no nosso programa. Doutora Denise, quando buscar essa ajuda? Porque às vezes a pessoa tem a impressão de que, não, a minha falta de ar está tranquila até agora, mas já está ofegante. E, ao mesmo tempo, além desse medo de ir no hospital, essa preocupação se está ou não com a Covid, tem também aquilo, e não é nem ofensa aos profissionais de saúde, mas às vezes é uma doença nova, eles não sabem reconhecer. Os sintomas são confusos em relação a uma gripe, a uma pneumonia, alguma alergia. O que a gente pode dizer para as pessoas nesse momento? Quando os sintomas começam a aparecer, essa falta de ar, essa febre, quando realmente ir buscar ajuda? Tá ótimo, Márcio. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: primeiro sintoma, seja o nariz entupido, seja dor de garganta, seja coriza, esse é o primeiro dia da doença. Então, as pessoas elas estão negligenciando esses inícios de sintoma, dizendo, isso não é nada, e aí quando de repente começa a ter a falta de ar, quando de repente começa a se sentir muito mal, entende que ali começou de fato a doença, quando na verdade ela já teve um curso anterior. Então, saber precisar qual foi o primeiro dia que você teve dor de garganta, qual foi o primeiro dia que você teve um sinal de febre, algum sinal que te incomodou, esse é o primeiro dia. Então, É até bom anotar isso, né? Isso, perfeito. A gente precisa saber, como profissional, seja o enfermeiro, seja o médico que vai estar na tua triagem, ele vai te perguntar quando se iniciaram os sintomas. Por quê? Porque no caso da Covid-19, a gente sabe que entre o quarto e o 7º dia, a chance de agravamento é maior. Então, uma falta de ar neste período, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre como é que a gente percebe em casa essa falta de ar, ela já vai me dizer, olha, tem uma tendência a esse caso estar piorando. Então, muitas vezes eu não coloco o termômetro, é importante que a gente também tenha o termômetro como um aparelho em casa que a gente vai colocar para saber, não tem que ficar com a sensação de que acho que tenho febre. Muita gente está com medo de descobrir que está com a Covid e não poder sair, não poder trabalhar. Ontem a gente mostrou um caso de uma pessoa, esqueci o nome, seu Cícero, isso mesmo. Ele se recuperou da doença, está em casa já, mas ele postergou tanto a ida dele que ele chegou a desmaiar em casa. Perfeitamente. Então, esse início da doença ele tem que estar bem caracterizado. Quando a gente começa a perceber, não é um hábito do brasileiro, né? O hábito do brasileiro é quando está espirrando, com dor de garganta, sair normalmente e ver o que vai dar. Não. Aqui, nesse caso, nesse momento de pandemia, onde todos nós estamos possivelmente afetados pelo Covid, a gente precisa fazer o quê? Identificar esses iniciais, né, esses comemorativos iniciais que a gente fala, esses primeiros sintomas, e nesse momento da falta de ar, principalmente aí quando ela começa 3º, 4º dia, 5º dia,
Se ela está agravando e se a gente faz um bom diagnóstico, a gente tem mais chance de recuperação. E procura ajuda onde? Outro dia me perguntaram isso. Eu tenho um posto de saúde e tenho um hospital perto da minha casa. Para onde eu vou? Então, quando você apresentar sintomas mais graves da doença, que a gente vai comentar logo mais, o ideal é que você procure o serviço de saúde mais próximo da sua casa, que você se desloque rapidamente para um serviço de saúde. Esse serviço de saúde, se for de atenção básica, ele vai fazer uma primeira triagem e, se for o caso, você vai ser levado através de um serviço de remoção para um serviço de referência. Agora, o ponto, Márcio, importante é entender o que é um paciente mais grave, quando que esse paciente deve reconhecer os seus sinais e procurar ajuda. Então, quando a gente fala falta de ar, não é só a falta de ar é um dos sintomas, é um dos pontos que o paciente sente. Mas existe a possibilidade de ter desmaios por falta de oxigenação dentro da cabeça, você não se sentir bem, então, assim, sentir muita tosse. Essa falta de ar significa que você não consegue puxar o ar para dentro adequadamente, a respiração fica superficial e a gente pode entrar em mais detalhes com isso assim que possível. Não, até para falar dessa questão da quantidade de oxigênio que a gente tem circulando no sangue. Vocês, no hospital, conseguem verificar isso facilmente? Exato. Quer dizer, se eu começar a sentir falta de ar em casa, se eu for ao hospital, vocês conseguem ver se está grave ou se é simplesmente uma ansiedade ou alguma coisa a mais? Exato, Márcio. Um serviço de triagem adequado para receber esses pacientes, ele primeiramente, assim que o paciente chega, ele recebe toda a paramentação, é passado álcool gel nas mãos dele, é colocado máscara e ele vai imediatamente para uma sala de triagem que, em geral, tem um enfermeiro ou um profissional da área de saúde e algumas vezes até o médico já conjuntamente fazendo esse primeiro atendimento. É verificado se o paciente tem febre, lembrando que 30% dos casos não apresenta febre, então ele é um sinal, mas não necessariamente o mais importante. É verificada a pressão do paciente, é verificado quantas vezes o coração está batendo por minuto, a frequência cardíaca é um ponto importante. A frequência respiratória, ou seja, quantas vezes eu estou respirando por minuto. E aí entra um exame muito simples e rápido de ser feito, que é a quantidade de oxigênio que está circulando no nosso organismo, feito através de um aparelhinho tão simples quanto esse, que chama oxímetro. E aí, ele vai me ajudar a diferenciar os pacientes que devem permanecer no serviço de saúde, junto com outros fatores de comorbidade, e que merecem atenção imediata. Vamos usar o oxímetro, então, em mim aqui, só para ter um exemplo clássico aqui. Então, Márcio, é importante dizer que esse é de uso de hospital, né, dos médicos. O ideal é que esse exame seja feito no hospital. No hospital. Podem ter muitos fatores confundidores. Basta botar o dedo. Vamos ligar o aparelho. Só puxando a sardinha aqui, não só no hospital, né? Na atenção primária à saúde. Exato. Sim, Qualquer serviço de saúde que faz essa rotina de triagem, seja uma urgência e emergência, seja na atenção primária, né? Já mostrou. Vamos ver o que está mostrando. Deu 97 e 94. Exato. Então, a quantidade de oxigênio que está circulando no seu corpo nesse momento é 97, o que está normal. A gente considera atenção para os pacientes que estão com esse índice abaixo de 95, entre 95 e 92, se estiver abaixo disso, já é um sinal de alerta para o profissional da área de saúde que está atendendo esse paciente. Quer dizer, se eu tiver com falta de ar em casa e for para o hospital e me colocarem no oxímetro, vai dar uns 95 para baixo. Se você tiver com um acometimento respiratório, sim, vai dar 95 para baixo. Lembrando que existem pacientes que já têm, agora a gente pode tirar, porque ele é... O outro número é o quê? A 97, era 87 a sua frequência cardíaca. Ah, tá. Então, Tá quantas bem, vezes o seu coração está batendo, então tá tudo bem com você. Então, por que isso é importante? Porque tanto na atenção básica como num hospital, num serviço de emergência, rapidamente eu posso identificar um paciente que apresenta essa falta de oxigenação no corpo e já colocá-lo para receber oxigênio dentro do serviço de saúde. Se for na atenção básica, como a Denise falou, já iniciar um processo de remoção para um serviço que possa recebê-lo e dar todos os cuidados. Eu já posso pedir outros exames de sangue, eu devo fazer um raio-x de tórax nele, eu devo encaminhá-lo para uma tomografia e devo colher, sempre que possível, nos casos indicados como graves, os testes diagnósticos. É porque a gente fala tanto dos sintomas, especialmente da febre e a falta de ar, o cansaço fora do normal, mas a doença é muito nova. Toda hora tem um sintoma novo. Agora a anosmia, né, que é a falta de olfato, paladar, diarreia, cólicas, porque também pega no trato intestinal ali.
É muita coisa nova para a gente assimilar. É bastante coisa nova, mas os nossos profissionais, eles estão sendo insistentemente capacitados. A gente tem várias iniciativas em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais, tanto por parte do governo, quanto por parte das instituições privadas, das instituições públicas, porque é importante que a gente aprenda não só a reconhecer esses sinais, mas como fazer esse encaminhamento mais rápido. Mesmo lá na ponta, como a senhora bem disse, no posto de saúde, nos médicos de família, não nos grandes hospitais? Exatamente. Todos nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, até o agente comunitário de saúde, ele pode ser treinado para reconhecer sintomas, para perceber que aquelas pessoas elas não estão, né, seguindo exatamente as instruções e orientações. Uma novidade que a gente está tendo também é a questão da teleorientação. Nesse momento de pandemia, a gente tem uma liberação do Conselho Federal de Medicina para que médicos possam fazer a orientação por telefone. Então, é importante que quando um paciente, né, você perguntou que momento procurar, se eu não quero ir ao serviço de saúde porque eu estou com medo de me expor e acho que minha situação é leve, eu posso dispor de algum serviço de saúde que tenha uma orientação por telefone, seja público ou privado. E aí a gente faz essa orientação dos sinais, como a gente colocou aqui, decide junto com o paciente se é hora dele ir ou não ir ao pronto-socorro ou ir à atenção primária, aonde ele vai se dirigir, de que jeito ele vai se dirigir. Como a senhora disse, para ele não se expor lá, não Exato. se expor no transporte público. E mais importante que isso é essa possibilidade que eu tenho de depois de 12 horas, 24, 48, entrar novamente em contato com ele e saber se ele piorou ou não. Então, acho que muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de outros artifícios para que a gente consiga perceber quem está mais grave, quem tem essa tendência a ter a falta de ar, né, esse desmaio, às vezes até a sensação de desmaio, né, doutora? A gente tem essa questão, o paciente ele se sentiu mal. Claro. Ele estava em casa, estava fazendo as atividades normais, levantou para tomar um banho, ficou mais tempo em pé, pronto, aí ele sentiu o que a gente fala, dessaturou, né? Então, diminuiu a oxigenação no sangue só pelo esforço que ele fez. Às vezes está comendo mais rápido, também tem essa sensação de falta de ar. Isso vai ser contínuo? Isso vai parar? Né? Ou ele está ansioso porque ele viu uma notícia na televisão, ele ligou para algum parente, soube de alguém que está internado. Nem toda falta de ar é Covid. Perfeitamente. Então, a gente precisa saber e aí a gente precisa de orientar realmente o paciente. Ele precisa ter com quem falar sobre isso. A gente vai ter, ao longo do programa, informações atualizadas sobre os dados de óbitos, também sobre os casos confirmados pelos números totalizados pelas secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. E a gente já está aqui no nosso telão exatamente com esses números. Os casos confirmados, 14.512, repetindo, dados totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. E o número de óbitos, número de mortes, 693. Ontem foi perguntado, e mais uma vez o Ministério da Saúde reafirmou que pretende lançar, além dos casos confirmados e óbitos, pretende divulgar também o número de pessoas que se recuperaram da doença. E isso é muito importante, especialmente quando a gente vê esse outro gráfico aqui, que são os casos de óbito dia a dia. Perceba que lá o primeiro dia, 17 de março, uma morte. Esses casos vão subindo até agora, até o número de ontem, mais recente que nós temos, oficial do Ministério da Saúde, 114 mortes, uma alta de 70% em relação ao dia anterior. Mas é importante destacar que no fim de semana, e essa informação foi do Ministério da Saúde também, aos finais de semana, como tem menos gente trabalhando, é mais trabalho para todas as pessoas que estão ali no plantão, nem sempre os registros de óbitos são feitos. Por isso que sempre na segunda-feira, na terça-feira, vai ter sempre uma tendência de alta nos números de óbitos. Mas voltando ao assunto dos casos recuperados, o Ministério da Saúde promete em breve divulgar quantas pessoas estão se recuperando. Vai divulgar casos confirmados, número de óbitos e também pessoas que se recuperaram da doença. Só para dar um exemplo, ontem eles disseram que enquanto nós tivemos 114 óbitos, 173 pacientes tiveram alta, seja de uma UTI, seja de uma enfermaria. Eu acho que é importante a gente balancear esse número, ter acesso a esses números, até para dizer, a doença é grave, mas muita gente se recupera. Eu acho que é importante dizer isso. É importante, Márcio, se você me permitir uma outra colocação em relação a isso, é a nossa falta de testagem. Então, quando nós olhamos para esses números, a gente não tem clareza do que de fato está acontecendo. Então, esses são números e nós, profissionais da área de saúde, estamos trabalhando às cegas. Ou seja, como a gente não testa, a gente só testa pacientes graves e agora a gente só vai notificar pacientes graves, isso significa que quando eu olhar para o número de casos e para a mortalidade, eu vou ter uma taxa de mortalidade talvez mais alta do que a que realmente acontece, porque eu não estou conseguindo testar todos os pacientes que eu preciso. Interessante olhar o exemplo... Não, a nossa taxa de mortalidade está em 4,8%, maior do que a mundial. Exato, porque possivelmente nós não estamos testando todo mundo que a gente deveria. Exato.
Exemplo de outros países como Estados Unidos, que tem esses números que são assustadores, mas eles estão testando todo mundo. E só quando você testa todo mundo, você olha para esses números e consegue, de fato, exercer políticas que podem ser efetivas. Do contrário, nós estamos lançando mão de regras, políticas, etc., às cegas. E isso me preocupa e preocupa quem está na atenção básica. Um exame demorar 14 dias no serviço público para voltar, isso influencia demais diversas questões ao redor e do próprio paciente. Então, quando a gente olha esse número de óbitos, é mais? É menos? O que está acontecendo quando você olha para o montante de pessoas que realmente está doente? Até para tomar, como a senhora disse, medidas de saúde pública para tentar controlar, saber onde controlar a doença, né? Mais de 80% da população que vive nas periferias do Brasil não se sente segura frente à pandemia da Covid-19. E, mesmo assim, tem dificuldade para cumprir o isolamento social. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita em 6 estados com jovens de 15 a 29 anos. A gente vai agora ao vivo até Fortaleza. Lá está com índices preocupantes da doença. A repórter Aline Oliveira conversa com a gente. Aline, bom dia para você. Olá, Márcio, muito bom dia para você e para todos. A situação aqui realmente é preocupante. O próprio Ministério da Saúde disse ontem, afirmou que se morasse em Fortaleza estaria muito preocupado. E aqui, Fortaleza foi uma das 24 cidades pesquisadas. Esse trabalho foi feito pela ONG Visão Mundial com o objetivo aí de mensurar, de identificar qual o nível, de conhecimento das pessoas, o nível de compreensão dessa pandemia de coronavírus e também que ações estão sendo tomadas nessas áreas da periferia para conter essa pandemia. Nós estamos agora num bairro aqui de Fortaleza, foi um dos bairros pesquisados. Nesse momento a gente vê poucas pessoas circulando pelas ruas, algumas usando máscaras, mas isso é por causa do horário. Os moradores aqui afirmam que à noite, no início da manhã, essa movimentação ela é sim mais constante. E apesar, como você falou, de 1 em cada 3 pessoas ouvidas ter afirmado que conhece alguém que teve contato ou que foi infectado pelo coronavírus, as pessoas afirmaram também que elas só conseguem cumprir as medidas de isolamento social pela metade. Eu estou aqui agora com o coordenador de projetos da ONG Visão Mundial e eu queria saber, Reginaldo, por que essa dificuldade aqui nessas áreas mais periféricas das cidades brasileiras? Bom dia, Aline. A gente pesquisando, percebemos que o cumprimento do isolamento está na cabeça, na consciência dos moradores, mas ele é difícil de ser cumprido por diversos fatores. A maioria da comunidade ela trabalha em trabalhos informais, elas continuam trabalhando, algumas delas. Apesar dos decretos, muitas cidades terem decretos proibindo. Isso mesmo, apesar dos decretos, precisam trabalhar, precisam se locomover. Também é difícil praticar isolamento em espaços pequenos demais. Então são famílias numerosas, 5, 6 pessoas, às vezes que dividem apenas um vão de uma casa. Então não tem como cumprir esse isolamento em sua perfeição, como é a recomendação da OMS. Bom, a pesquisa ela mostrou também que 88% das pessoas ouvidas disseram ser regular, ruim ou péssimo o nível de compreensão das pessoas sobre a pandemia. Falta informação? Não falta informação. Na verdade, eles relataram que têm acesso às informações, eles têm visto as campanhas, mais de 80% relataram isso, que têm acesso a essa comunicação, a informação. Entretanto, é o que ele acha que a comunidade, ele pensa, olha, minha comunidade, eu estou inseguro nisso, eu não me sinto seguro na comunidade, eu me sinto inseguro. Entretanto, a minha comunidade ela não tem noção desse problema. Da gravidade. Da gravidade que é a pandemia. Nós acreditamos que 2 semanas atrás, quando fizemos as escutas, foi feita por adolescentes que participam da ONG Visão Mundial, essa escuta relatou isso. Hoje tem um grau maior, nós acreditamos, de compreensão e talvez da gravidade que é esse problema dentro da comunidade. Ok, Reginaldo, muito obrigada pelas suas informações. Só ressaltando que a pesquisa, os entrevistadores foram jovens e os jovens também representaram 80% das pessoas ouvidas nessa pesquisa. Márcio. Muito bom, Aline, muito obrigada. Muito bom saber que os jovens estão com consciência, sabem do risco que enfrentam com essa doença, mas muito triste saber que eles não têm o que fazer numa comunidade que vive em aglomeração. Aline, muito obrigado. Por isso que eu jogo direto a pergunta para a senhora, doutora Denise, que é especialista em saúde de família. Faz o que num lugar assim?
Não, primeiro que você falou uma coisa que não tem o que fazer. Tem o que fazer. A gente precisa de construir políticas públicas que, associadas à política de saúde, dê segurança para essas pessoas a cumprirem as instruções, as orientações. Mas tem como fazer agora? Eu acho que a gente já está no momento que a gente já devia estar fazendo, na verdade. Há 14 dias atrás foi anunciado que o governo iria fazer a questão da renda mínima para os trabalhadores informais, etc, etc. E só ontem a gente teve o link e a liberação da inscrição na Caixa Econômica, etc. Além de fazer essa instrução pela televisão, pelos meios de comunicação, que tem sido realmente feitos, a gente precisa que nesse momento estejam mobilizados outros setores, né? Os CRAs, os serviços de assistência social, as próprias unidades básicas de saúde, a própria educação, confluindo nesse processo de cadastrar essa população, de fazer com que esse trabalho ele realmente seja um trabalho efetivo. Não adianta a gente só trabalhar com políticas assistencialistas. A doação é ótimo, separar a cesta básica, ajudar essas pessoas num primeiro momento foi o nosso foco, né? Ele estava ali falando de uma ONG, fez uma pesquisa, trabalha com processo educativo, mas o que mais a gente pode fazer nesse sentido? Porque essa parte da população que foi ouvida, de 18 a 29 anos, é uma parcela produtiva, uma parcela que deveria sair para estar assistindo aula, para estar trabalhando, e são pessoas muito jovens, são pessoas que às vezes até já têm filhos. Se uma pessoa como essa, ela adoece e ela chega a óbito, ela está deixando principalmente pessoas órfãs também no mundo. Então é toda uma construção de sociedade que a gente tem que olhar para isso. São óbitos que possivelmente são evitáveis. E a gente percebe que existe uma rede básica de saúde e elas percebem isso, porque 80% dos entrevistados disseram que têm acesso a um posto de saúde, ou seja, têm acesso a um local que no mínimo vai lhe dar informação. Perfeitamente. A gente está lá para prestar informação, para prestar esclarecimento, mas também para atender os casos. Eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa de um investimento muito grande nesse momento da atenção primária no Brasil, na atenção básica. Compra, por exemplo, de aparelhos simples como esse, como o oxímetro, que pode nos ajudar a fazer uma triagem mais efetiva, né? Ter uma relação de rede da atenção primária que consiga realmente levar os casos mais graves para outros lugares, ter essa identificação, ter o investimento na teleorientação. Então, todos esses processos, eles são criativos, né? No momento que a gente tem que responder a uma epidemia como essa, a gente vai ter que se preparar para fazer. Os médicos de família, eles estão constantemente, os médicos de família e comunidade, preparando material, divulgando entre os pares, né? Como associação, como sociedade científica, a gente tem colaborado incansavelmente em pensar na população prisional, na população de rua, na população periférica, e também está dentro dos serviços privados de saúde, também está dentro de todos os espaços onde o médico de família ele pode ajudar, junto com os outros profissionais da equipe, a organizar esse processo. A gente percebeu que os jovens têm a noção da importância do isolamento, mas acham que é difícil fazer isso numa comunidade. E a gente lembra que ontem foi publicado um estudo assinado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, com outras pessoas, outros pesquisadores, alguns do Ministério da Saúde, dizendo a seguinte frase: o isolamento social precisa ser sugerido logo no início, para achatar a curva epidemiológica. Eu acho que a população, em grande parte, já percebeu isso. Só com o isolamento, mesmo com as dificuldades numa comunidade, só com o isolamento a gente vai conseguir segurar essa doença para não explodir nas mãos de vocês, profissionais de saúde. Exato, Márcio. O grande problema da Covid-19 é a grande quantidade, ele é muito contagioso. Então, existe uma possibilidade de, num período muito curto, quanto 2, 3 meses, a grande parcela da população ser infectada. Dessa grande parcela da população, 80%, 85% vai passar como um sintoma muito leve ou então até mesmo assintomático. A falta do olfato, etc. A nossa atenção tem que ser para os 15% que vão ser graves. E aí a gente faz a conta da nossa população, 15% precisando de assistência, é um número enorme. E a gente, ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante o isolamento, porque ele evita que todo mundo chegue ao mesmo tempo no serviço de saúde e que a gente possa diluir isso para os próximos meses. Então, isso é uma medida de saúde pública muito importante, junto com a testagem massiva. Pois é, todas as capitais do país, neste momento, estão com alguma medida de restrição de circulação de pessoas. Medidas que afetam principalmente o funcionamento do comércio e de escolas. Os serviços essenciais, esses continuam abertos. Supermercados, farmácia, posto de gasolina. A gente tem aqui no nosso telão alguns exemplos desses serviços e desses locais. Em Manaus, por exemplo, o comércio está fechado até o dia 15 de abril e as aulas estão suspensas até o dia 30 de abril. A mesma situação acontece no Recife. Já em Salvador, a previsão é que as aulas recomecem antes, na segunda quinzena do mês. O Distrito Federal tem o período mais longo de restrições. O comércio fica fechado até o começo de maio e as aulas só voltam em junho. O comércio de Goiânia volta a funcionar no dia 20 de abril e as aulas vão ser retomadas só em maio. No Rio de Janeiro, tudo fechado até a metade da semana que vem. Em São Paulo, a restrição vale até o dia 22 de abril.
E na região sul, Porto Alegre, comércio fechado até o meio de abril e as aulas recomeçam em maio. Lembrando, é claro, que essas datas constam nos decretos que estão em vigor e que podem ser alteradas, essas datas podem ser alteradas por prefeitos e governadores. Porque se começar a dar resultado em alguma região, o próprio Ministério da Saúde diz isso, você pode flexibilizar o decreto. Você pode, tudo bem, tem pouco caso aqui, tem muito leite em oferta ainda, podemos flexibilizar, aliviar um pouco a restrição à quarentena. Mas, pelo contrário, se tiver muito caso, a gente pode apertar ainda mais. Como o ministro falou, quarentena que a gente está fazendo agora não é nada. O pior é o lockdown, quando tem polícia na porta, polícia na rua e multa para quem sair. Ninguém quer chegar nesse ponto. Acho que ninguém quer chegar nesse ponto, mas a gente tem que saber que se a gente não fizer as medidas colaborativas nesse momento, a gente pode sim chegar nesse ponto. Se a gente não participar, né? Eu acho que é um movimento importante a gente reconhecer que as diferentes regiões do país podem ter momentos diferentes no combate à epidemia, à pandemia. O problema é que se a circulação de pessoas entre os estados ela continua acontecendo, essa dinâmica ela muda muito rapidamente, né, Márcio? Então, essas questões relacionadas à flexibilização, elas me parecem que no primeiro momento elas são bem temerárias, porque a gente está vendo isso ser relacionado ao cenário político e não necessariamente ao cenário técnico. A gente fica muito preocupado que os técnicos de fato de saúde não sejam ouvidos. Então, cada vez mais, e acho que o papel da imprensa tem sido esse, né, dar voz às entidades que representam os trabalhadores de saúde, dar voz às entidades científicas, às universidades, às pessoas que estão estudando, criando modelagens para poder simular cenários. Nada disso tem que ser feito com base em eu acho. Pois é, e o cenário que o Ministério da Saúde dá é que em abril e maio, que esse texto, assinado também pelo ministro Mandetta, é que entre abril e maio teremos o pico da doença. Ou seja, essas datas podem ser prorrogadas. Provavelmente todas elas vão ser... A gente não está aqui, eu acho que a gente tem que falar isso para a população. A gente não está aqui para fazer a população ficar com medo, para a população ficar assustada, para as pessoas terem um cenário caótico, ficarem com ansiedade, ficarem mal dentro de casa. A gente está aqui para justamente falar para a população que o nosso papel como profissional de saúde, o nosso papel é proteger a população, é tentar equilibrar as medidas econômicas com as medidas políticas e fazer com que a política de saúde ela atenda a esses interesses, tanto de cuidado das pessoas, quanto também de não piorar a situação do país. Mas é muito óbvio e parece muito claro para a gente, principalmente quem está na linha de frente também está trabalhando com os dados e com os números, que a gente ainda tem insuficiência de dados. Como a gente acabou de falar, a gente não sabe nem quantas pessoas estão na UTI hoje, em cada lugar. Essa dinâmica dos leitos públicos e privados, ela não é uma dinâmica clara suficientemente para todos. Se precisa de ter uma fila única, se não vai ter uma fila única. Quem está morrendo? Aonde está morrendo? São as pessoas na periferia? São as pessoas tratadas nos grandes hospitais que têm capacidade instalada para isso? Onde é que a gente está errando? Onde é que a gente está falhando na política pública? A gente, infelizmente, não tem esses dados com toda a clareza que a gente gostaria de ter. Pois é, com tudo isso que vem acontecendo, é possível que você em casa esteja sentindo algumas alterações de humor, falta de paciência, um certo grau de ansiedade, medo. Não é todo dia que tem um vírus ameaçando a saúde do mundo inteiro, mantendo a gente em casa. Pois bem, o repórter César Menezes conversou com 2 psiquiatras sobre isso. Segundo os psiquiatras, é perfeitamente compreensível que depois de vários dias dentro de casa, longe dos parentes e dos amigos, longe da rotina, do trabalho, do lazer, qualquer pessoa sinta uma certa angústia, fica inquieto, a paciência até diminui, é o esperado. Mas os médicos alertam que nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa cabeça e principalmente das nossas relações. O bom é que é possível lidar e controlar essas sensações. Numa certa medida, pessoal, sentir essas sensações, experimentar esses pensamentos, está absolutamente dentro do normal, é uma reação humana inevitável, que é a nossa aliada, inclusive, nos permite ficar mais atentos, observar ao nosso redor, tentar obter informações seguras para contrapor a esses sentimentos e pensamentos. A partir do momento que esses sentimentos nos deixam muito diferentes de como nós somos, começa a atrapalhar muito o nosso sono, a nossa alimentação e mudar o nosso comportamento, ser desproporcional e causar um sofrimento exagerado, aí acende uma luzinha amarela. É evidente que a ansiedade sempre é desconfortável, sempre é desagradável. Ela é definida nos livros como uma sensação desagradável. Mas ela é, enquanto for proporcional e enquanto for de tempo limitado
e muito relacionada às circunstâncias de vida, ela é considerada normal e não exigiria que se tomasse alguma precaução maior. E há alguma coisa que nós possamos fazer em casa durante esse período para reduzir os efeitos dessa ansiedade, os efeitos psicológicos desse isolamento? Sim, assim, manter-se ocupado, não permitir que a cabeça fique à toa, ocupar-se das diversas maneiras, tanto em atividades de lazer, como atividades profissionais, trabalhando, estudando, fazendo cursos online, ou tentando fazer alguma coisa em casa, colocar em ordem alguma coisa em casa. A segunda coisa é buscar manter uma rotina, de tal forma que a vida não fique muito desorganizada, mais desorganizada do que já está. É preciso que se tome alguns cuidados, horário para levantar, fazer a barba aos homens, trocar de roupa, manter uma certa rotina de horários, quem sabe até fazer alguma atividade física dentro de casa mesmo. E, por último, manter contato com parentes, amigos, colegas. Felizmente, hoje nós temos esses avanços tecnológicos, nós podemos, mesmo isolados fisicamente, manter um contato social. Isso é muito importante, principalmente com os nossos idosos, com as pessoas mais velhas da nossa família. Tem se falado muito sobre o trabalho de pesquisa nas nossas universidades e é num momento como esse, de busca por testes, remédios, vacinas contra o coronavírus, que a importância da ciência brasileira aparece ainda mais. Os vírus não podem ser vistos pelo microscópio. É preciso usar equipamentos sofisticados. E como é então a analisar o novo coronavírus? Nessa área aqui, nós não estamos expostos ao risco do contágio pelo micro-organismo, porque ele não está aqui. Mesmo sem riscos para nós, temos que nos paramentar para proteger o que é feito aqui dentro. Quando a gente chega no laboratório, a gente acha que o coronavírus é examinado no microscópio, né? Ele é muito pequeno, muito menor do que, por exemplo, uma célula de uma bactéria. Se a gente fosse comparar em tamanho, por exemplo, uma analogia assim simples, se uma célula humana fosse do tamanho de um caminhão, o vírus seria do tamanho, por exemplo, da porca do parafuso ali da roda. Professor, e como é que é ficar cara a cara com o coronavírus? Ficar de frente com um micro-organismo novo é uma experiência que qualquer microbiologista, no fundo, gosta de ter, pelo fato de você ver que toda a tua preparação tem uma utilidade real para a sociedade naquele momento. Na Fiocruz foram produzidos os primeiros kits brasileiros de diagnóstico da doença. E agora o Instituto faz parte do painel mundial que vai testar drogas já existentes para descobrir qual mostra eficácia contra a Covid-19. Aqui também está sendo feito o importante isolamento do vírus, mas em ambientes de alta segurança biológica. Esse aqui é o nosso limite. Nesses outros laboratórios, apenas técnicos e pesquisadores estão autorizados a entrar. O Dr. Fernando já está lá dentro, eu vou fazer um sinal aqui para ele. A gente vai dar essa pequena câmera para mostrar como é que é o trabalho lá dentro, não é isso? Tá, obrigada. Vamos lá. Aqui dentro, então, a gente está no laboratório, na área do laboratório, onde nós fazemos, então, o processamento das amostras que são recebidas. E elas são coletadas com suaves, que são esses cotonetes grandes, de onde se faz, então, a coleta de cada uma das narinas do paciente e do fundo da garganta. Esse material, ele é mantido em meio de transporte viral, que é esse líquido rosa que está no fundo do tubo. Tudo isso é processado dentro da cabine de segurança biológica, onde o material do paciente não tem contato com o ambiente externo e tanto o operador quanto a própria amostra clínica do paciente estará protegida. O material genético do coronavírus também ajuda os pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP na busca por uma vacina. Eles trabalham no Instituto do Coração dia e noite. O senhor tem dormido bastante? É impossível. E mesmo quando eu estou em casa, eu estou no laboratório, porque eu estou trabalhando. Professor, vamos falar então dessa vacina. Temos que priorizar duas características. Eficácia, tem que ser eficiente, mas segura. O que vocês querem evitar? Basicamente, que tenha algum efeito colateral. Qual o sonho? Aí vai ser mais do que um sonho. Você contribuir para que leve essa vacina a ser aplicável. Essa vacina, inclusive, colaborar para outras. Vamos juntar os dados, vamos juntar informação e vamos juntos. Quando você está fazendo algo para o outro e se sentindo bem,
Isso é fantástico. E isso é o que a gente faz. Boa sorte para esses pesquisadores, boa sorte para todos nós, no final das contas. E pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz conseguiram registrar, em 3 momentos, a infecção do novo coronavírus numa célula. Nós temos esse registro inédito no Brasil, produzido durante um estudo sobre replicação viral. O registro foi feito por microscopia eletrônica de transmissão. E aqui no telão, a gente vai jogar essa imagem. A gente tem, em detalhes, o vírus, o novo coronavírus, entrando no momento que ele tenta penetrar numa célula. A gente consegue traduzir assim, doutora Denise? Isso, aquela parte mais escura no meio da figura é a membrana, né? Então, a célula está protegida do meio por essa membrana. Quer dizer, isso aqui tudo é a célula do nosso corpo. Exato, perfeitamente. A partícula viral é essa bolinha preta que está ali. Se você for olhar bem, ao final da partícula viral, né, entre o preto e o mais claro, tem um cinza muito parecido com a membrana. Então, esse é o momento que a membrana do vírus está se fundindo com a membrana celular e o material genético do vírus, que a gente chama de RNA, esse RNA está entrando dentro da célula e ele vai usar o próprio aparelho da célula para se multiplicar dentro dela. Pois é, e a gente continua. A gente tem outra imagem. Num outro registro, é possível identificar diversas partículas do novo coronavírus tentando infectar o citoplasma da célula, onde pode ser visualizado o núcleo responsável por guardar o material genético. Já é um pouco mais difícil identificar aqui, né? Isso é um pouco mais difícil, mas se a gente for pensar naquela mesma lógica, né, a célula é envolvida por uma membrana, várias partículas virais tentando penetrar nessa membrana. Ela usa um tipo de fechadura, né? A membrana do vírus, quando a gente vê na tela, ela tem... A nossa ilustração. Isso, a nossa ilustração, ela é cheia de pontinhos, né? Cheia de coroazinhas, digamos assim. Essas coroas são proteínas que se ligam à célula, reconhecem nesse encaixe e a partir disso a membrana se funde e essa membrana se fundindo, o material genético entra na célula. A gente tem uma terceira imagem. Partículas virais podem ser observadas já no interior da célula. E ali a gente já consegue ver vários viruzinhos. Vários viruzinhos já usaram o aparelho celular para se multiplicar. E aí depois, novamente, essa membrana que está envolvendo todos os vírus, ela se ligando à membrana externa da célula, ela vai liberar para o meio externo várias partículas virais. O vírus se reproduz dentro da célula. Se reproduz dentro da célula. E depois explode. É paradoxal porque a gente vê uma imagem bonita, né? É um avanço científico a gente conseguir ver isso. Mas, ao mesmo tempo, é esse mecanismo que garante essa proliferação do vírus e essa disseminação tão rápida pela nossa saliva, pelas nossas secreções e levar isso para o meio. Então, assim, é paradoxal. Meu sentimento é paradoxal, ainda mais que fui estagiária no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, quando eu estava no 2º grau. É um orgulho ver a ciência brasileira evoluindo, mas, ao mesmo tempo, é triste a gente saber que é tão rápido e se dissemina com tanta facilidade pelo ambiente. E a gente sabe o trabalho que vocês, pesquisadores, vocês médicos, os pesquisadores da Fiocruz e de tantas universidades. O Ministério da Saúde disse ontem que existem, nesse momento, 9 estudos sendo feitos com 5.000 pacientes. No dia 20 de abril, devem sair os primeiros resultados sobre aquele remédio usado para combater a malária, também para combater o lúpus, que a gente sabe que está em fase de testes, mas o Ministério da Saúde já começa uma recomendação para os pacientes mais graves, em estado médio. Que pacientes, neste momento, o Ministério da Saúde está falando, vamos usar o remédio? Então, esse é um ponto muito interessante, Márcio. Nunca se publicou tanto em medicina como tem se publicado nos últimos 2, 3 meses. Dizem que existem publicações saindo a cada 3 horas, tem uma publicação importante saindo. O que aconteceu? Neste período onde os dados estão sendo gerados, é tão importante colocar os dados que se tem à mostra, às vistas de todos os pesquisadores, para que outras fontes de estudos comecem a sair. Qual que é o problema? Eles são estudos muito pequenos. Então, esse estudo que motivou essa medicação antimalárica, ele é pequeno e a gente não tem uma comprovação tão grande, mas é o que se tem. Então, ontem, quando o Ministério da Saúde comenta, olha, eu vou deixar disponível esse medicamento nas farmácias hospitalares e vai ser uma decisão do médico quando utilizar. Então, parece que quanto mais precocemente utilizar para determinada população, melhor. Então, que antes a gente estaria passando dos pacientes muito graves, antecipando um pouco. Mas isso tudo são estudos em aberto, é tudo que a gente está experimentando para ver como que a gente pode ajudar o paciente. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, por exemplo, diz o seguinte, apoia o posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o uso da substância antimalárica por pacientes com Covid-19 como uma terapia de salvamento experimental. Ou seja,
O Ministério da Saúde disse ontem o seguinte: o médico pode até usar, mas tem que primeiro perguntar para o paciente se ele autoriza esse uso, porque os efeitos colaterais podem ser muito fortes. Exato. Então, o que é feito na prática comum médica? O que se chama de uso compassivo, uso de compaixão. Então, quando você não tem nada mais para usar para aquele paciente, você acorda com a família, muitas vezes o paciente está entubado, não tem condições de falar, fala assim, olha, saiu uma pesquisa dizendo que este medicamento pode ser promissor, vamos testar, vamos usar nesse paciente, como uma tentativa de salvamento mesmo, por isso que chama uso compassivo. E aí, nesse caso, sim, o ideal é que se tenha um termo de consentimento do familiar dizendo vamos testar essa tecnologia nesse paciente. Em relação aos eventos adversos, esses medicamentos não são inócuos, eles não são como uma água. Então, é muito importante que isso seja feito por um médico treinado que vá avaliar primeiro se o paciente tem alguma alteração cardíaca, fazer um eletrocardiograma antes, testar o rim desse paciente, saber se tem algum problema no rim, o fígado. Então, são 3 órgãos importantes, a parte cardíaca, a parte renal e a parte do fígado, porque isso pode evoluir de uma forma desfavorável. E não é só esse antimalárico, existe uma combinação de remédios que o Wanderson bem pergunta. Doutora Denise, qual é a eficácia da medicação contra a AIDS para o tratamento da Covid-19? É uma combinação de remédios que eles estão vendo o que vai dar certo. Por enquanto, tudo teste. Uma grande esperança, mas ainda na fase de testes. Exato. A gente não pode falar de eficácia de nada nesse momento. Para a gente falar de eficácia, a gente tem que saber que tem vários desfechos que a gente fala. O que é o desfecho? É o final do estudo científico que vai mostrar para a gente. Então, mas remédio contra a AIDS realmente entra nessa... Estão sendo testados, porque são todos o quê? Antivirais. Então, a ideia é o seguinte, se eu tenho um vírus que entra na célula, como a gente viu, ele se replica dentro dessa célula, eu vou usar uma medicação que vai interromper essa multiplicação dentro da célula. O vírus da AIDS, ele também faz isso. Se ele faz dessa forma, então a lógica seria de que a gente poderia in vitro, que é o que a gente vê, ou seja, no laboratório, a célula lá dentro do cultivo, sim, ela sendo infectada, e se eu uso um antiviral, essa replicação ser diminuída, ou eu mexo nessa entrada desse vírus nessa célula, ou essa multiplicação interna. Então, existe uma lógica no estudo científico, mas não necessariamente isso tem aplicação clínica que a gente fala. Então, entre a gente falar da possibilidade, vários estudos têm saído desta forma, estudos in vitro, ou seja, na célula, fora do ambiente do corpo humano. Entre isso e a gente testar a eficácia, ou seja, pegar uma população inteira, fazer um grupo que é controle, um grupo que não usa medicação, um grupo que usa medicação, submetido aos mesmos tratamentos médicos de suporte. Se a gente consegue dar essas condições, a gente consegue ver se tem benefício ou realmente malefício. Então, tem que ter paciência nesse momento. Porque você tem que ver a eficácia e a segurança desse remédio. Como eu bem disse, são 9 estudos sendo feitos nesse momento, pesquisadores do Brasil inteiro. Tudo acompanhado pelo Ministério da Saúde, mas enquanto a gente não tem a confirmação disso, o ideal é o quê? Higiene das mãos, lavar muito bem as mãos, perfeito, evitar aglomeração e principalmente conhecer os sintomas. A gente começou esse programa falando dos sintomas, mas a doutora Fabiane disse que a gente tem que esmiuçar um pouco mais a falta de ar em casa. Se a senhora pudesse fazer isso rapidamente. Então, o que acontece? A pessoa no começo dos sintomas, como a doutora Denise falou, tem lá às vezes uma falta de olfato, ou seja, não consegue sentir o cheiro dos alimentos, pode ter febre ou não, pode ter diarreia, e isso caminha. Diferente de outros vírus, que ao redor do 5º dia a pessoa fala, ok, estou melhorando. Não, essa doença, o que a gente tem visto é que por volta do 5º, do 7º dia, podendo estender até o 9º dia, podem aparecer os sintomas de gravidade. Então, como é que a gente tem que avaliar isso em casa? O que é falta de ar de uma forma bastante objetiva? É você não conseguir fazer o que você fazia antes da mesma forma. Então, se antes eu lavava a louça, agora eu não consigo mais lavar. Se antes eu falava uma frase inteira sem parar de falar para tomar ar, eu não consigo mais fazer. Então, isso é uma observação importante. Qual que é a diferença de falta de ar de uma asma para essa falta de ar? A asma, você vai usar a sua bombinha e você, no geral, vai melhorar. Esta falta de ar, ela é progressiva, ela vai piorando, você não tem melhora. Diferente também da asma cardíaca e outros pontos. Como é que eu posso me avaliar em casa, sendo que você não vai ter um aparelho que nem esse? Você pode contar o número de vezes que o seu tórax, que é essa caixa torácica, essa parte do nosso corpo, vai para frente. Você pode contar quantas vezes isso acontece em 1 minuto. Põe um relógio na sua frente e conta quantas vezes. Se esse número chegar em 30, então, por exemplo, 1, 2, se esse número chegar em 30, o ideal é que seja observado por outra pessoa contando para você, num momento que você esteja sentado e de preferência calmo, não depois de ter se exercitado. Se isso chegar a 30, merece atenção e você tem que ir para um serviço de saúde. O normal gira em quanto? Em torno de 16 num adulto. Criança tem outra contagem. Quer dizer, sentado, relaxado.
Respirar normalmente. Exato. Mas Vai contando durante 1 minuto. às vezes uma forma boa para fazer isso é pedir uma outra pessoa para quando você estiver relaxado, descansando, tirando uma soneca, ver como é que está a sua frequência. Porque a gente tem ficado muito ansioso. E essa ansiedade, às vezes, até de olhar para o relógio, né, e fazer a contagem, a autocontagem que a gente fala, acaba mudando um pouco o resultado. Outros sinais que a gente pode perceber, essa dificuldade de respirar, ela pode ter esse abaixamento, né, dessa parte que a gente chama aqui entre o pescoço e a caixa torácica. Então, esse abaixamento, ele pode estar mostrando para a gente dificuldade. O batimento da asa do nariz também aumenta essa frequência respiratória, faz com que a gente respire mais rápido. Quer dizer, tudo que a gente está forçando a respiração. Isso, a parte do lado lateral, assim, do corpo, das costelas, quando as pessoas são mais magras, a gente consegue perceber melhor também esse retraimento. E, assim, levantou, teve tontura, ficou com os lábios mais pálidos, né? Tem essa sensação de desmaio, não precisa desmaiar necessariamente, mas está percebendo que isso está piorando, avisa para alguém próximo. Se estiver sozinho em casa, acho que isso é importante também. Se está sozinho, não tem quem te leve num pronto-socorro, faça o contato com alguém, sempre deixe alguém alerta, sabendo que você está sozinho, para que você não corra um risco desnecessário, né? Ficar sozinho numa situação dessa deve ser muito perigo. O Amazonas é um dos estados que preocupam as autoridades de saúde. Os hospitais correm contra o tempo para organizar estrutura e receber os novos pacientes que não param de surgir. A repórter Rutiene Bindar fala de Manaus e nos traz novas informações ao vivo sobre a situação do novo coronavírus na região norte. Rutiene, bom dia. Bom dia, Márcio. Ótimo dia a todos. O Amazonas está à beira mesmo de um colapso no sistema de saúde. 95% dos leitos de UTI para a Covid já estão ocupados, segundo o governo, e os números de infectados pelo novo coronavírus, infelizmente, não param de subir. De acordo com o último monitoramento divulgado, já são mais de 630 casos confirmados no Amazonas, 104 pacientes estão internados, 44 se recuperaram, mas o número de mortos subiu mais nas últimas horas. Ainda há pouco tivemos a informação que já são 29 pessoas vítimas de Covid-19. Essas novas 6 mortes ocorreram nas últimas horas. O Amazonas é o mais crítico de toda a região norte, por isso as medidas de restrição, de isolamento social estão mantidas por aqui. Ontem à noite chegou reforço. São mais 19 respiradores. Eles vão ser usados nos leitos clínicos em pacientes que já estão em estado de média gravidade. As unidades vieram de São Paulo e junto com mais 15 mil garrafas de álcool em gel que foram doadas por uma fabricante de bebidas. O produto vai abastecer a rede pública de saúde. No começo dessa semana, o governador anunciou mais um hospital para atender pacientes com Covid-19. É uma unidade particular que estava fechada e que até a semana que vem deve passar a funcionar com mais 400 leitos, sendo leitos de UTI e leitos clínicos. Por enquanto, o hospital exclusivo para o tratamento aqui no estado é o Hospital Delfina Aziz. Lá já foi instalada uma câmara frigorífica para armazenar corpos. Segundo as secretarias estaduais, em toda a região norte, já são 978 casos de novo coronavírus e 40 mortes. O estado que mais tem mortes e casos é o Amazonas, seguido do Pará. E por aqui a gente ainda consegue, infelizmente, ver, Márcio, muita gente ainda na rua, principalmente nesse período em que muita gente faz pagamentos. Eu volto com você. Rutiene, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate ao coronavírus. A gente vai agora para Minas Gerais. 11 pessoas morreram de Covid-19 em Minas. E seguindo a tendência no país, o número de casos confirmados só aumenta. São mais de 550 até agora. A gente conversa ao vivo com a Liliana Junger, que está lá em Belo Horizonte. Liliana, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você. Pois é, o número exato de casos confirmados até agora aqui, 559, e são quase 50 mil em investigação. Como você disse, 11 pessoas já morreram no estado por causa da Covid-19. E a gente tem falado que ficar em casa tem sido a melhor forma de prevenção. Só que aqui em BH tem muita gente que não tem respeitado a recomendação do distanciamento social. Mal entrou em vigor o decreto da prefeitura com mais restrições para o isolamento em BH e as nossas equipes encontraram lojas descumprindo as normas de segurança. Nós recebemos também muitos vídeos de passageiros que mostram o transporte coletivo lotado. As autoridades dizem que estão fiscalizando e representantes das lojas estão sendo orientados. Muitas empresas de ônibus foram autuadas. No entanto, essa aglomeração continua. Mas aqui também tem notícia boa, tá?
Uma força-tarefa do Senai e de grandes empresas vai recuperar respiradores que são tão importantes no tratamento de quem está em estado grave com a Covid-19. São equipamentos que estavam parados, aguardando manutenção para voltar ao uso nos hospitais. Segundo os técnicos, o tempo de reparo depende, claro, da complexidade do problema, mas aparelhos com defeitos mais simples podem ser consertados em 3 dias. Agora, prestem atenção nessa história sensacional. A gente recebeu o vídeo da Kátia Salomão. Ela contou que ela e o marido, o André Meneghini, têm um ônibus antigo, que é peça de coleção, e eles decidiram colocar esse ônibus para circular lá em Vespasiano e também em Lagoa Santa. São 2 cidades aqui da região metropolitana de BH. E eles escreveram assim, ó, Cata Véio. Foi um jeito de alertar os idosos sobre a importância de ficar em casa. O ônibus não pega ninguém, não. Mas é uma forma muito descontraída de passar esse recado de que os idosos, eles precisam se proteger muito mais. E esse nome, Cata Véio, claro, é um jeito carinhoso de se referir a eles. Márcio. Muito bom, Liliana. Eu lembro que antigamente tinha um homem do saco que pegava as crianças que não faziam dever de casa, iam brincar, fugiam dos pais. Agora tem o Cata Véio, os ônibus aí em Belo Horizonte. Mas, claro que a gente não quer assustar ninguém, mas se os idosos, principalmente, se as pessoas com doenças crônicas e, claro, todos que puderem ficar em casa, vai ajudar bastante. Sair de casa só para o essencial, para trabalhar, se você não puder trabalhar de casa, mas volta rapidinho. Assim que a gente vai conseguir realmente vencer, ou pelo menos tentar controlar essa doença. Liliana, muito obrigado mais uma vez. 2 recém-nascidos foram diagnosticados com Covid-19 no Hospital e Maternidade Santa Joana, na zona sul aqui de São Paulo. Um dos bebês teve sintomas da doença e está isolado e internado na UTI neonatal. O outro, por não ter nenhum sintoma, teve alta e foi para casa. O hospital diz que os casos identificados da Covid-19 estão dentro da expectativa da instituição por ser uma maternidade de grande porte e que realiza volume alto de partos por mês. Disse ainda que as grávidas que testaram positivo estão em isolamento domiciliar por apresentar o quadro leve da doença. Também na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura registrou a internação de 16 crianças ou adolescentes, 6 crianças com idade média de 2 anos e meio. A prefeitura informou que não houve mortes nessa faixa etária. Já no Ceará, foi registrada a morte de um bebê de apenas 3 meses. A gente sabe que as crianças não estão no grupo de risco para a Covid-19, mas esses casos todos chamam a atenção e preocupam, até porque as crianças pequenas, muito pequenas, têm mais risco de desenvolver infecções respiratórias e que podem se agravar. Sobre isso, eu converso agora com a pediatra Lilian Moreira. Ela trabalha na Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Doutora Lilian, bom dia para a senhora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Só para ficar claro, esses bebês que nasceram com a doença, digamos assim, adquiriram a doença logo pequenininhos, eles não nasceram com ela. Quer dizer, eles não foram infectados ainda no útero da mãe. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Tudo leva a crer que não. Não há nenhuma evidência de que haja transmissão vertical do vírus. Quer dizer, não há nenhuma evidência até o momento, fora um determinado trabalho chinês, mas em outros locais, nos Estados Unidos, trabalhos em Londres, nenhum trabalho evidenciou que haja transmissão vertical. Quer dizer, a mãe passar o vírus, a mãe portadora da Covid, passar o vírus para o bebê intraútero no momento do parto e nem durante a amamentação, o aleitamento materno. Então, acredita-se que essas crianças tenham pego o vírus, a Covid-19, do mesmo jeito que as pessoas transmitem entre umas às outras, pelo contato da via aérea superior da mãe infectada, porque a mãe, ela tem um contato muito íntimo com o bebê. Está todo momento com o bebezinho no colo, amamentando. Então, a mãe muitas vezes está respirando em cima daquele bebê e pode passar para o seu bebê recém-nascido. Então, acredita-se que a transmissão seja dessa forma. Mas, como todos os especialistas falam, tudo é muito novo. A gente ainda não sabe exatamente como vai caminhar essa doença e os trabalhos posteriores vão poder confirmar se há transmissão vertical ou não. Mas, até o momento, nada indica, que nada sugere que haja transmissão vertical da mãe para o bebê.
Sobre essa criança aqui em São Paulo, a gente conversou aqui no estúdio, o doutor Lívio, pediatra, estava aqui, intensivista também, e ele falou muito sobre essa criança que, como é um bebê recém-nascido, o sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa dessas crianças ainda está se desenvolvendo. Daí o risco de pegar uma Covid-19 logo tão pequenininho assim. Exatamente. O bebê recém-nascido é uma, digamos, é uma entidade muito especial dentro da pediatria, né? A criança já é uma entidade especial, diferente. Toda a fisiologia da criança, de um organismo em crescimento, em construção, em desenvolvimento, é uma fisiologia muito diferente da fisiologia do adulto. E é importante a gente notar que tudo o que se tem, assim, os trabalhos que se tem até hoje, que realmente são muitos, mas ainda com poucas evidências, por conta até de não haver digamos, o acompanhamento dos desfechos ao longo do prazo, eles são prioritariamente em adultos. Então, a gente sabe muito pouca coisa em relação à Covid-19, né, da Covid-19, em relação às crianças, especialmente em relação ao recém-nascido. E é como o doutor Lívio falou, o recém-nascido tem um sistema imunológico ainda muito frágil, muito vulnerável. Ele vai começar a construir. Por quê? Ele saiu de dentro de um local totalmente preservado, né? Bastante preservado, que é o organismo materno, o útero materno, e está vindo enfrentar o contato com o mundo exterior. Então, toda uma série de vírus, de micro-organismos, a criança está sendo exposta a toda essa série de vírus e de micro-organismos. Então, o sistema imunológico dele começa a ser ativado a partir do nascimento, de fato. Então, é realmente um momento da vida muito mais vulnerável. Então, é muito importante as mães, os pais, terem essa consciência de estarem preservando esse bebê, especialmente nos primeiros 30 dias de vida, mas especialmente até os 2 a 5 anos de vida. Porque a gente não sabe como a Covid-19 vai evoluir nas nossas crianças. Desculpa, eu quase cortei a senhora, doutora Lilian. Agora, falando das crianças em geral, muito difícil, deve ser muito difícil reconhecer um sintoma de uma Covid-19 nas crianças em geral. Nariz escorrendo. Criança está sempre com o nariz escorrendo, ainda mais nessa época do ano que o frio começa a chegar em alguns pontos do país. É complicado, né? Com certeza. O diagnóstico das síndromes respiratórias agudas, das síndromes gripais, elas são já muito difíceis. Já é difícil. É difícil a gente diferenciar um resfriado comum por um rinovírus, um vírus sincicial respiratório ou uma influenza, quando o quadro é brando. Quando o quadro evolui de uma forma mais grave, é mais difícil. Então, é importante a gente entender que a Covid-19 ela vai coexistir com todas as outras viroses que começam a aparecer mais nessa época do ano. Então, elas vão estar se apresentando simultaneamente. Então, assim, é muito difícil porque os sintomas são muito parecidos, Márcio. Então, assim, qualquer sintoma, qualquer síndrome gripal, qualquer síndrome respiratória aguda, o diagnóstico da Covid-19 deve entrar como um diagnóstico diferencial nesse momento de pandemia. Doutora Lilian Moreira, pediatra, muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. A gente continua falando de criança agora porque as sociedades brasileiras de pediatria e de imunização estão fazendo uma campanha sobre a importância da vacinação nesses tempos de pandemia. Ninguém pode deixar de ser vacinado, especialmente as crianças. A gente vai então falar com a repórter Sabina Simonato. Sabina, bom dia para você. Manter a carteira de vacinação das crianças sempre em dia sempre foi importante, agora ainda mais. Ô, Márcio, nem fale. Bom dia a você, bom dia a todos. Até porque sem vacina, algumas doenças que marcam presença no Brasil podem ficar sem controle. É por isso que eu vou conversar com o doutor Marcos Safad, ele que já esteve aí no estúdio do Corona e conversa agora com a gente ao vivo, o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Qual a importância dessa vacinação agora, doutor? Bom dia, Sabina. Bom dia a todos. Eu acho que esse é um tema de muita relevância. É muito importante que fique claro, né, para quem nos escuta, que há uma necessidade de nós mantermos as carteiras das vacinas da nossa população, especialmente da população pediátrica, em dia. Eu acho que um exemplo emblemático da importância da manutenção de elevadas coberturas de vacina é o que aconteceu com o sarampo, Sabina. Então, ano passado, o Brasil, vamos dizer, vivenciou o retorno dessa doença, que era uma doença eliminada da nossa região, e uma das razões do ressurgimento do sarampo foi exatamente a queda nas coberturas de vacina. Então, eu acho que isso representa, vamos dizer, um exemplo claro da importância de mantermos as coberturas das vacinas em dia. Como sair de casa para vacinar numa época em que a gente pede isolamento social?
mundial? Eu creio que essa situação exemplifique algumas das oportunidades que são essenciais para a nossa população. Então, esta é uma atividade essencial à manutenção da rotina, vamos dizer, da carteira de vacinas das crianças. Quais dicas o senhor dá para os pais? Eu acho que os centros de saúde, as unidades de saúde, elas têm encontrado alternativas e estratégias para minimizar o risco de exposição. Então, a gente tem tido um distanciamento entre as pessoas, uma oportunidade de horários mais amigáveis para que a gente não tenha aglomeração. Então, acho que houve a possibilidade de nós, vamos dizer, identificarmos estratégias que minimizam esse risco, mas eu ressalto que a importância da vacinação seguramente não deve ser esquecida e ela é primordial nesse momento. Doutor, pai e mãe que estão nos assistindo agora, às vezes ficam receosos de dar todas as vacinas numa leva só. Agora pode ser o momento? Eu acho que a gente tem, vamos dizer, consistentemente dados que nos mostram que não há nenhum problema em fazer mais de uma vacina no mesmo dia. Isso não aumenta o risco de eventos adversos, tampouco prejudica a eficácia conferida por essas vacinas. Então, aproveite o momento para colocar todas as vacinas que estão atrasadas em dia. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Um ótimo dia. Tchau, Márcio. Obrigado, Sabina. Dá um abraço no Dr. Safad aí por mim. Abraço não. Dá um oi. Obrigado. Abraço, não. Vamos direto aqui para a nossa tela conversar saber dos destaques do G1. Carol já está a postos lá. Carol, bom dia. Oi, Márcio. Bom dia para todo mundo aí. Olha, Márcio, eu começo falando da situação na Espanha. O país teve o segundo dia seguido de aumento no número de mortes pela Covid-19. Foram 757 nas últimas 24 horas. O total agora já passa de 14.500 mortes. Na Itália, o governo decidiu fechar os portos para navios que resgatam e transportam migrantes. Esse decreto foi assinado ontem. A justificativa é que os portos italianos não podem mais ser considerados seguros por causa da pandemia do coronavírus. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson passou a segunda noite na UTI. Ele está com a Covid-19 e o estado de saúde dele é considerado estável. Por lá, o prefeito de Londres disse que o Reino Unido ainda está longe de reduzir as restrições que foram adotadas para combater a pandemia. Ainda na Europa, a França está desenvolvendo um aplicativo para avisar os usuários que chegarem perto de pessoas infectadas com a Covid-19. Ainda não se sabe se esse sistema vai ser de fato implementado, até porque ele levanta várias discussões sobre tecnologia e privacidade, mas a ideia é que o uso seja voluntário, ou seja, o próprio usuário avisaria se está ou não com o vírus. E para terminar, o executivo-chefe do Twitter, o Jack Dorsey, anunciou que vai doar $1 bilhão para ajudar na luta contra o coronavírus. Essa doação vai ser feita através de uma fundação dele. O próprio Dorsey falou que esse valor representa quase 30% da fortuna que ele tem. Ela tem sido citada como a maior doação individual do mundo no combate ao coronavírus. Márcio. E ontem a gente lembra que o Donald Trump ameaçou cortar os fundos que os Estados Unidos enviam para a Organização Mundial de Saúde. Nesse momento, deixar de mandar dinheiro, ainda mais o país mais rico do mundo, para a Organização Mundial de Saúde, terrível. Carol, muito obrigado. Obrigada. Vamos direto continuar aqui no telão com as suas perguntas. Eu já destaquei uma aqui do Gustavo. Estou há uma semana sentindo dores no meio do peito, como um peso em cima de mim. Sinto falta de ar, principalmente à noite, sem febre e sem tosse. Devo procurar uma unidade de saúde, doutora Fabiane? Então, como nós dissemos, qualquer sintoma relacionado à falta de ar, então ele tem dor no peito, e se ele puder fazer essa contagem da falta de ar, sim, eu recomendaria que ele procurasse um serviço de atenção básica. Não ter febre e não ter tosse já é um bom sinal, né? É um bom sinal, mas se ele tem dor no peito, essa dor no peito significa que ele está tendo dor para respirar, ele está tendo dificuldade de respirar. Um outro fator importante para esta pessoa avaliar é se isso é constante. Por exemplo, a falta de ar ela não acontece só à noite. Então, a falta de ar ela é progressiva. Então, neste caso, se ele estiver com a falta de ar progressiva, ele deveria ir a um serviço de saúde. Se for só à noite, é preciso observar e tentar fazer essa contagem para ver se isso tem aumentado. Vamos repetir a contagem, então. Sentado, relaxado, não tendo feito nenhum exercício físico, nenhum esforço antes. Você senta normalmente, bota um cronômetro na sua frente ou pede para alguém contar, melhor ainda. Exato. 1 minuto e vai respirando normalmente. Respirando normalmente. Você só conta quando o peito vai para frente. Então, você não conta a ida e a vinda, só quando ele está na frente. Sobe. E se tiver acima de 30 para... O normal, 16, 17... Em torno de 16 e 20.
Lembrando que uma falta de ar do Covid ela é progressiva, ela não vai melhorar subitamente quando você acorda. Então, ele está tendo a falta de ar à noite e está acordando sem a falta de ar. Isso nos deixa mais tranquilos. Agora, é sempre importante ter uma avaliação, olhar para tudo isso com bastante calma. Eu sugeriria para esta pessoa, para que ela note tudo isso e evolua, veja como tudo isso está evoluindo e, dependendo, procurar um serviço de atenção básica. Pergunta do Lilo ou da Lilo. Tenho 65 anos, sou diabética e tenho pressão alta. Não saio de casa, mas recebo entregadores de compras e remédios. Posso pegar o coronavírus assim, doutora Denise? Pode, importante saber que você precisa ter alguns cuidados. Na hora de receber a pessoa, ficar pelo menos 1 metro de distância para evitar esse contato, né? A pessoa vai te entregar alguma coisa, tudo que for embalado pode estar contaminado pelo coronavírus, então você precisa fazer a higienização, seja com pano, com água e sabão, ou com hipoclorito, ou com álcool gel. Desembalou tudo antes de preparar para alimentar-se ou para tomar o próprio remédio que você recebeu do entregador. Você lava as suas mãos e só vai manipular aquilo novamente depois das suas mãos limpas, para que você não leve até a boca nenhum tipo de contaminante, porque se você limpou, você ficou com as mãos contaminadas também. Então, você vai lá, limpa as suas mãos antes de novamente pegar a parte que estava dentro da caixinha, pega o remédio e coloca na boca. Então, pessoas mais idosas, pessoas com diabetes, hipertensão, todas as doenças crônicas, todas as pessoas de grupo de risco, mas qualquer um de nós que recebe integradores, traz coisas de fora de casa, seja pela roupa da pessoa que chega, seja pelo contato com as mãos, seja pela embalagem, pode estar contaminando, pode estar se infectando. Então, tem que fazer esse cuidado, gente. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Agora são 11h10, estamos de volta com o nosso combate. Vamos até Brasília falar com o repórter Fabiano Andrade, porque, Fabiano, eu sei que uma notícia boa aterrissou hoje aí em Brasília, não foi isso? Bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Foi um avião cargueiro russo, o segundo maior cargueiro do mundo, trazendo 40 toneladas de materiais usados no combate à Covid-19. Esse cargueiro, a gente tem imagens dele no aeroporto de Brasília. Ele saiu de Xangai, na China, parou em Anchorage, nos Estados Unidos, depois em Miami e finalmente chegou aqui em Brasília. E durante a madrugada, a nossa equipe teve um grande trabalho de apuração para saber de quem era essa carga, já que o governo federal, os estados, também empresas privadas, todo mundo está buscando materiais do combate à Covid-19 lá na China. Descobriu-se, afinal, que esse material pertence a uma empresa privada de Goiânia. A nossa produtora aqui de Brasília, a Rafaela Viana, conversou com o CEO dessa empresa e ele disse que pretende doar parte desse material. São máscaras triplas e máscaras N95, 6 milhões de unidades de máscaras. Parte vai ficar para o estoque da empresa e parte, segundo o CEO dessa empresa, deve ser doada principalmente para pequenos postos e centros de saúde em Goiás. A princípio, ele não pretende fazer uma doação maciça para o governo federal. Esse executivo também contou a respeito da dificuldade que tem tido em trazer esses materiais da China. O próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já tinha comentado isso também. Afinal, é o mundo inteiro buscando esses equipamentos que praticamente só a China tem. Ainda falando aqui de Brasília, hoje de manhã o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve o primeiro encontro logo cedinho no Palácio do Planalto com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Esse encontro foi a portas fechadas, não houve divulgação oficial sobre o assunto tratado lá dentro do gabinete do presidente da República, mas a apuração que a gente fez aqui em Brasília com os bastidores é que esse encontro foi para aparar as arestas, para tentar acabar com as diferenças entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde. A gente fez imagens do ministro da Saúde chegando aqui ao Ministério logo depois desse encontro, Luiz Henrique Mandetta. Eu perguntei para ele o que foi tratado no encontro com o presidente da República, se ele havia assinado nesse encontro algum documento importante para que a população saiba a respeito do combate ao coronavírus. O ministro apenas sorriu, acenou e fechou a porta. Portanto,
Aparentemente, a relação entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde aqui em Brasília está melhor do que esteve no começo da semana, quando houve toda aquela indefinição sobre o comando do Ministério da Saúde. E eu falo aparentemente porque a gente está tratando de Brasília e aqui na capital as coisas mudam com o vento, né, Márcio? É isso, Fabiano. O ideal é que não tivéssemos arestas a serem aparadas neste momento de pandemia, de doença grave chegando ao nosso país. Mas se elas existem, sim, que bom que elas são aparadas. Esse estoque de máscaras que vieram aí desse avião Antonov, esse avião russo gigante, são máscaras N95, aquelas especializadas, feitas para profissionais de saúde, que só eles podem usar. O Ministério da Saúde realmente comprou 15 mil respiradores da China, gastou R$1 bilhão por isso, está esperando a liberação desse material lá da China. Mas já esta semana, segundo o Ministério da Saúde, 40 milhões de equipamentos de proteção individual devem chegar ao Brasil esta semana. E nas próximas 4 semanas, outros 40 milhões também vão chegar, totalizando aí 200 milhões de EPIs para fornecer, para dar equipamento para os nossos médicos nessa batalha. Fabiano, muito obrigado. Falamos constantemente aqui no nosso programa sobre a preocupação com os médicos, enfermeiros, técnicos infectados com coronavírus. No Rio de Janeiro, os profissionais de saúde da rede municipal começaram a fazer o teste rápido para a Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Larissa Schmidt, lá no Rio de Janeiro, porque os testes são no hospital de referência do tratamento da Covid aí na capital fluminense. Não é isso, Larissa? Bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, é no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Foi o primeiro a ter 130 leitos preparados especialmente para o tratamento de pacientes com Covid-19. Eram 20 leitos de UTI, isso conseguiu ser expandido para 38, atualmente todos ocupados. Então, essa é a situação desse hospital, que começou a receber ontem uma testagem rápida. É um patrocínio de um grupo de empresários do ramo da saúde, que conseguiu aí adquirir 5 mil testes rápidos vindos da China, e a ideia é começar a testar isso ali pelo Hospital Ronaldo Gazola. Ontem foram feitos os primeiros 25 testes, hoje a equipe móvel está lá de volta, pretende fazer mais 100 a 150 testes e depois eles vão expandir essa testagem para outros hospitais, centros municipais de saúde e também clínicas da família. Não há informações sobre quantos profissionais da saúde, tanto no município do Rio de Janeiro quanto no estado, estão com Covid-19 confirmadas. O que se sabe é quantos desses profissionais foram afastados, ou por estarem no grupo de risco, ou por terem sintomas associados à Covid-19, ou então por terem já sido de fato testados. São, no total, 1.076 profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares. São 654 da saúde pública municipal e outros 422 da saúde pública estadual. Márcio, são, como a gente vem falando aqui, profissionais que estão na linha de frente, e essa testagem rápida que vem da China e consegue, nesse grupo de testes, detectar tanto quanto quem está com a doença como quem já teve, é importante para esses profissionais saberem onde eles estão pisando, se eles precisam ser afastados, serem tratados, ou se eles podem continuar trabalhando com todos os cuidados ou trabalhar com um pouco mais de segurança se de fato já tiveram contato com a doença, Márcio. Pois é, Larissa, falou muito bem. Bom dia para você, agradeço muito sua participação, porque nesse momento a gente perder um médico é atirar contra a própria chance de tratar essas pessoas. Na Itália, os números são absurdos. 45% dos médicos italianos ficaram doentes logo no começo da epidemia lá na Europa. Quer dizer, imagina perder um médico neste momento, numa emergência, numa UTI. A senhora disse que já conhece médicos que foram infectados aqui. Sim, no nosso serviço de saúde tem médicos afastados nesse momento, e o grande problema, a gente volta para a base, é a demora do resultado desses exames. Então, são médicos que ficam prolongadamente afastados por conta de uma possível contaminação, e eles também, claro, não vão contaminar ninguém, ficam mais de 14 dias aguardando um resultado de exame. Vale ressaltar que esse teste rápido, ele pode dar positivo a partir do 5º, 7º dia de sintoma. Então, para um médico, um profissional da área de saúde que está na linha de frente, ele pode ser interessante para avaliar se esse médico se contaminou, mas numa emergência, para poder afastá-lo ou não do serviço de saúde, aquele teste de PCR segue sendo o padrão ouro. O que dá com mais precisão se a pessoa está ou não com a doença. Exatamente.
É sempre muito bom ouvir depoimentos de quem venceu a luta contra a Covid-19. É o caso do Júlio, músico do Rio de Janeiro, que ficou internado, mas já está em casa. Salve, salve, galera! Estou de volta. Olha aí, ó, bonitão, ó. Barba bonita, cabelo bem cortado. Só a cara que tá um pouco abatida, né? Mas, graças a Deus, estou bem. Estou em casa, com a família. E estou aqui para agradecer todo o carinho que vocês mandaram para mim em forma de orações, rezas, todos que somaram positivo aí. Estou aqui para agradecer todo mundo pelo carinho. Muito obrigado, já estou bem. Estou curado, medicado. Como vocês sabem, eu tive o coronavírus, mas eu já estou curado. Esse tipo de mensagem é muito importante. A gente vê que o Júlio é jovem e pegou a doença e ficou no hospital. Quer dizer, é uma doença que realmente não escolhe ninguém. Qualquer um pode desenvolver a forma mais grave. Exatamente. A gente sabe que uma parte dessas pessoas que vão desenvolver, elas não têm realmente comorbidades. É uma questão genética, uma questão de loteria. Então, a indicação é fique em casa, se você puder, se cuide, tente evitar, né? Não caia nessa loteria, nessa roleta russa de se eu vou ficar mal ou se eu vou ficar bem. Que bom que o Júlio se recuperou, que bom que a maior parte das pessoas se recupera. Essa mensagem é extremamente positiva e a gente precisa reforçar ela para a nossa população. Pois é. Vamos direto agora para o nosso telão conversar com a Mariana Gross para saber como é que está o combate a esse coronavírus lá no Rio de Janeiro, como a gente sempre faz. Mariana, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio divulgou há pouco que 5 pessoas morreram de coronavírus na Rocinha, que é uma das maiores comunidades do Rio, na Zona Sul. São 4 homens e uma mulher. Outra comunidade populosa também daqui, Manguinhos, na Zona Norte, também registrou mortes. São 3 mortos. Ainda de acordo com esse último balanço da Secretaria, aqui no estado já são 89 mortes e 1.688 casos confirmados de Covid-19. E 78 mortes estão sendo investigadas ainda. Números, sem dúvida, muito preocupantes. Ainda repercute aqui no Rio o novo decreto do governador Wilson Witzel, anunciado ontem, decreto que flexibiliza a quarentena em 30 cidades do interior do Rio, onde não há registro de coronavírus. É uma medida facultativa. Cada um dos 30 municípios deve avaliar se barreiras sanitárias são suficientes para abrir o comércio com segurança. Mas alguns desses municípios, como Partido Alferes e Vassouras, por exemplo, já alegaram que não têm condições de fazer esse controle sozinhos. A gente vem mostrando aqui, né, Márcio, aglomerações diárias no transporte público. Hoje, finalmente, o sistema de transporte de ônibus com faixa exclusiva, o BRT, aumentou a frota e as filas não foram mais de passageiros, como você vê, foram filas de ônibus. Aliás, como deveria ser sempre, né, Márcio? Pois é, Mariana, as cenas se repetem, a falta de cuidado das autoridades de transporte no Rio de Janeiro, parece que eles não enxergam o risco que existe nessa aglomeração nos transportes públicos da cidade. Mariana, muito obrigado mais uma vez. Mas em cima disso que a Mariana falou, é muito grave, mortes na Rocinha, mortes em comunidades. O que a vigilância epidemiológica tem que fazer nesse momento? Tem que isolar essa família, descobrir as pessoas com quem essa pessoa que faleceu teve contato, manter no isolamento, fazer teste? Qual o procedimento? Na verdade, essas famílias elas estão em situação especial de risco, porque provavelmente são pessoas que estavam morando aglomeradas, os vizinhos, todas as pessoas que tiveram contato, têm que estabelecer esse cuidado de isolamento, mas de identificação, inclusive, de pessoas que podem desenvolver gravemente a doença. Se a gente tem 5 casos de morte, significa que aqueles 80% que estavam bem, que estão infectadas, elas são pelo menos aí uma parte de 80%, 80 pessoas da população ali que estão contaminadas e podem estar substancialmente multiplicando essa contaminação, essa infecção pela toda a comunidade. Então, assim, por que morrem 5 pessoas na Rocinha? Por que são 5 pessoas de uma situação periférica? O que foi que aconteceu? A vigilância, além de fazer esse isolamento, tem que entender, e a gente faz o que a gente chama de evento sentinela, estudar o que aconteceu com esses casos. Foram pessoas que foram atendidas precocemente, não foram atendidas, não tiveram acesso ao serviço de saúde, elas tinham tuberculose, elas tinham outra comorbidade, porque a gente sabe que tem outros tipos de doença que também no Brasil vão existir e que a gente não está percebendo. O saneamento básico, onde essas pessoas passaram os últimos dias de vida,
quem tem maior chance de ter se contaminado nesse ambiente. Então, é um cuidado especial. Então, a população periférica, ela precisa ser tratada com mais carinho, precisa ser olhada com mais atenção, porque dentro de uma situação dessa, a gente sabe que a potência que o serviço de atenção primária tem, que a clínica da família, tenho colegas que trabalham lá na clínica da família, precisam ter, né, em termos de equipamento de proteção individual, continuar fazendo visita domiciliar, cuidando dessas pessoas é muito grande. E se a gente teve contaminados na Rocinha e, infelizmente, com essas 5 mortes até agora, oficialmente, a tendência é que esse número cresça por lá, porque a aglomeração é enorme. Exato, como nós já falamos antes, a contaminação ele é muito contagioso e a gente sabe que 85% vai ficar bem, mas existem 15% que vão precisar de atenção. E é importante dizer que não são só os idosos, os jovens também. E quando a gente olha aquelas taxas de quem evoluiu, quem morreu, a gente sabe que 15% acima de 80 anos tem mais chance de morrer. Mas isso não significa que uma pessoa de 40 anos não vá ser internada. É sempre bom falar isso. O jovem também precisa ficar atento com a Covid. Vamos chamar agora o nosso colega César Tralli, que todo dia vem para cá com as notícias de São Paulo, como São Paulo combate a Covid-19. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Tralli. Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Na paz? Bom dia, gente. Uma notícia muito importante hoje em São Paulo, que é uma boa notícia. A gente vai mostrar como é que está toda a mobilização para doações, Márcio. 8 pontos já estipulados, distribuídos na capital para receber doações de todo tipo, especialmente de alimento, produto de higiene, de limpeza, para fazer, portanto, distribuição nas comunidades mais necessitadas, né? As pessoas que estão passando já fome, gente que está com dificuldade para conseguir fazer compra de supermercado, enfim. É um trabalho bem interessante entre autoridades municipais e ONGs. Então, está sendo muito legal isso. Trabalho de emergência nesse momento, né? De emergência e fundamental, né? Você mesmo diz sempre aqui que a solidariedade faz toda a diferença num momento como esse. Agora, tem uma notícia preocupante que é o sistema público de saúde já meio estrangulado. A gente tem uma denúncia muito séria que envolve um dos principais hospitais aqui da capital, um hospital municipal chamado TID Setúbal, que atende boa parte da Zona Leste, em que os funcionários reclamam muito de falta de condições de trabalho, de proteção, de tudo para atender os pacientes de Covid-19. Vamos dar uma olhadinha? Como é que foi essa noite de trabalho? Foi muito difícil porque é um número insuficiente de funcionários para um número muito grande de pacientes. E, além disso, a falta de material. Então, os EPIs não estão vindo de acordo com a doença. Você gastou quanto do seu salário para tentar comprar equipamento de segurança para você mesma? Uns R$300. É um dinheiro que me faz falta, com certeza. Mas é um dinheiro que vale minha vida. Muito sério isso, né? Gente, a pessoa tem que comprar o próprio equipamento de segurança para não ficar doente, para atender as pessoas numa epidemia. Muito preocupante, né, Márcio? Por outro lado, a gente está vendo a montagem dos hospitais de campanha, está num ritmo bem acelerado para tentar exatamente dar uma força, desafogar o sistema de saúde, né? Especialmente nos momentos mais críticos, quando os pacientes precisam de internação. E o Giba Bergamin conseguiu entrar agora há pouco no hospital que vai ser construído no complexo do ginásio do Ibirapuera. Aqui atrás é o campo de futebol, eu estou na pista de atletismo. Só que até o final do mês, aqui vai ser um hospital de campanha com 268 leitos do combate ao novo coronavírus. E só para eu terminar, Márcio, um assunto bem interessante aqui em São Paulo é o seguinte. As autoridades estão conseguindo saber se está tendo movimentação, aglomeração e tal, monitorando o sinal do telefone celular. A gente mostrou isso no Piauí, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também? Aqui em São Paulo também. É o dedo duro. E o Renato Peters gravou para a gente um pouquinho disso aí, olha só. Nesses tempos de Covid-19, informação é uma arma importantíssima. E tem uma força-tarefa aqui no Palácio do Governo que está monitorando, através dos celulares das pessoas, quem que está cumprindo o distanciamento social e quem não está cumprindo. Quer dizer, as autoridades falam, né, Márcio, que elas não sabem se é o seu celular, se é o dela, se é o meu e tal, mas diz que pelas antenas, né, pelas herbes que a gente chama, consegue saber se está tendo deslocamento, aglomeração, muita gente num determinado local e tal. Pois é, a gente percebe assim se as pessoas... Né? Lógico, neste momento a gente percebe se as pessoas estão se aglomerando, estão respeitando ou não o isolamento, o distanciamento social. E aí manda disparo de WhatsApp.
Vamos ver. Volta para casa. Volta para casa. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado, Márcio. Abração. Tamo juntos. Obrigado mais Valeu, uma vez. gente. Obrigado. Bom trabalho para todos. Eu sigo o César Tralha aqui. Obrigado a você. Porque a gente tem aqui as perguntas que chegam pelo Pergunta Corona. O Jacinto faz uma pergunta boa. Pode passar álcool gel nos bebês? Aonde você quer passar o álcool gel no bebê, Jacinto? Olha, a mãozinha do bebê é um lugar que a gente não deve tocar. Então, raramente a gente vai precisar passar álcool gel se a gente tiver o cuidado de não tocar o bebê. Ele está paradinho lá, né? Então, assim, passar álcool 70 no umbiguinho quando o neném nasce, o álcool ele não é tóxico para a criança, a gente pode fazer esse uso. Mas álcool gel para higienizar uma criança que não teve contato desnecessário não vai ser necessário. Água e sabão. Gisele, devo lavar a máscara caseira com água sanitária ou só com água e sabão já basta? Muita pergunta dessa ontem, anteontem. Doutora Fabiane. Tudo isso é muito novo sobre as máscaras de pano, mas entendendo que a água sanitária ela é mais efetiva contra os vírus, seria melhor com a água sanitária do que com água e sabão. Priscila, meu filho tem 2 anos, está tossindo muito, com coriza, reclama de dor de cabeça e de ouvido. Leva ao posto de saúde? Essa é uma clássica dessa fase do tratamento das crianças. Então, Priscila, olha só, primeira coisa, seu filho está com febre, esse é um sinal de alerta importante. Se ele tiver com febre alta, febre mantida, que não passa com o uso da medicação, com o analgésico comum que seu médico já deixou prescrito para você, então é um sinal de alerta importante. Seu filho está com falta de ar, ele está com dificuldade para respirar, você percebe que ele tem a dificuldade piorada quando ele faz uma brincadeira, ele está muito amuadinho, ele não está comendo, está fazendo pouco xixi, ele está com alguns sinais desses que eu falei de alerta, aí você vai levar ele ao posto de saúde. Se é um resfriado que você aparentemente já está acostumada que essa criança tenha, você não precisa levar. Por quê? Neste momento, se ele está doentinho e todo mundo que está em casa está com ele não tem sintoma, vocês vão todos ter que ficar isolados, porque existe um vírus circulando por aí, a gente não sabe qual é. Então, o mais importante é proteger sua criança desses sinais de alerta, a gente precisa, né, levar, mas também proteger a sua família. Tem um vírus circulando? Tem. Pode ser Covid? Pode. Se alguém tiver mais grave, vai até o posto de saúde também, assim como a criança. O João Barros, tenho 38 anos, há 10 anos fiz uma cirurgia de revascularização do miocárdio e atualmente me sinto bem. Sou considerado uma pessoa com doença crônica? Sim. É considerado uma pessoa com doença crônica, principalmente porque ele pode fazer uso nesse momento de outras medicações, mas ele é considerada uma pessoa da classe de risco. Ele fez uma revascularização e eu tropecei 3 vezes para falar essa palavra. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. 11h33, hora do noticiário internacional. O país mais rico do mundo é agora dono de um recorde dramático nessa pandemia. Os Estados Unidos registraram o maior número de mortes num só dia por Covid-19. 1.850 pessoas. As mortes nos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut também bateram recorde. A notícia positiva é que as internações em Nova York, que é o epicentro americano e do planeta, essas internações continuam caindo. Vamos até lá conversar com a repórter Carolina Cimente, porque em meio a dados tão preocupantes, o número de negros americanos vítimas do novo coronavírus, isso tem chamado a atenção, né, Carolina? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Olha, embora não seja uma estatística nacional, os números de alguns estados são assustadores. Vou dar um exemplo para vocês. A Louisiana. Embora só 1/3 da população seja negra na Louisiana, 70% dos mortos são afro-americanos. Na cidade de Chicago, mais ou menos a mesma coisa. Mais da metade dos doentes e 72% dos mortos são negros. É um reflexo da desigualdade, né? São problemas socioeconômicos, históricos, a falta de recursos, de acesso à saúde, que torna a população negra mais suscetível já antes por ter problemas antecedentes de saúde, como diabetes, por exemplo, que coloca muitos negros no grupo de risco. E o fato também da população negra estar na linha de frente. São muitas vezes trabalhadores que não podem exercer em casa o que fazem.
Então, por exemplo, entrega de pacotes, trabalho em supermercado, e aí acaba deixando uma parcela dessa população muito mais exposta ao vírus. O próprio presidente americano falou sobre isso ontem numa coletiva e o Donald Trump também falou, Márcio, você acabou de comentar sobre isso, criticou a Organização Mundial da Saúde, disse que a OMS pisou na bola, que não alertou com antecedência suficiente sobre essa pandemia e que agora ele pretende cortar os fundos da organização. Hoje, o diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde respondeu. Ele disse que a gente ainda está vivendo uma fase muito aguda dessa pandemia, ou seja, agora não é hora de falar em cortar financiamento nenhum. E uma pesquisa feita por uma universidade chinesa foi postada por um pesquisador de Harvard em uma rede social. Ela traz um dado bastante preocupante. Basicamente, 1/3 dos ex-pacientes que foram pesquisados com a Covid-19, depois de já melhorarem, depois de não estarem mais doentes, eles foram examinados e mostraram ter poucos ou quase nenhum anticorpo contra o coronavírus. Principalmente entre os pacientes jovens isso aconteceu, que tiveram poucos sintomas. Praticamente eles não têm antivírus no corpo, o que poderia indicar que eles combateram o vírus com uma outra defesa do corpo. Isso pode ser interessante para os fabricantes de vacina investigar nesses jovens o que eles usaram para combater o vírus. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas ainda estariam suscetíveis a pegar o coronavírus novamente. Em resumo, Márcio, a gente ainda sabe muito pouco sobre essa doença e ainda há o risco de pelo menos 1/3 da população que já teve o Covid-19 voltar a ser infectada. Terrível pensar numa situação dessa, mas é por isso que a pesquisa precisa continuar, por isso que a OMS precisa de todo o nosso apoio e o dinheiro, os fundos dos países, principalmente os ricos, como os Estados Unidos. Carolina, muito obrigado. Só queria esmiuçar um pouquinho mais do que a Carolina falou logo no começo, que negros estariam sendo mais infectados nos Estados Unidos do que brancos. A gente tem alguma coisa aqui no Brasil já, alguma pesquisa que mostre isso também? Então, Márcio, esse é um grande problema. A gente não tem esses dados que a gente fala estratificados pelo Ministério da Saúde. Os boletins epidemiológicos dos estados do Ministério, eles não estão vindo com esse dado. Estava conversando com a doutora Luciane aqui, e nitidamente a gente percebe que a gente está num momento de onda de popularização, de pauperização da epidemia. Por quê? A gente teve as pessoas que estavam viajando para a Itália, chegando no Brasil, ficando infectadas, passando essa doença para as pessoas que trabalhavam junto com si, porteiro, manobrista, faxineira. E só apareciam nos hospitais particulares. Exatamente. Só apareciam aqueles casos nos hospitais top de São Paulo e a gente via, né, esse movimento. Agora a gente está vendo essa invasão das periferias. E é onde está a população negra majoritariamente nesse país. Então, tem que ter um cuidado muito grande quando a gente naturaliza que vai morrer mais porque as pessoas já são pobres, porque as pessoas já têm diabetes, porque as pessoas têm hipertensão. As pessoas têm essas doenças também por estarem nessas comunidades como pessoas negras. Esse é um processo histórico do nosso país e a gente tem que resgatar esse cuidado. Nos Estados Unidos isso é muito evidente, aqui ainda não é. Então, precisamos falar disso também. A gente estava nos Estados Unidos com a Carolina Cimente, vamos agora para o outro lado do mundo. No Japão, apesar da declaração de estado de emergência, as imagens por lá ainda preocupam. Veja só, do alto parece que as pessoas estão seguindo a orientação de ficar em casa. Essas imagens são do cruzamento mais movimentado do mundo, que fica no bairro de Shibuya. Já está ganhando uma outra aparência na hora do rush. Mas nas estações de metrô e de trem, a sensação é de que nada mudou. Os corredores e os vagões continuam cheios, apesar das pessoas usarem máscara, como é costume no Japão. Tóquio e outras 6 províncias, que representam quase metade da população japonesa, vão seguir em estado de emergência por um mês. Mas as empresas ainda não são obrigadas a fechar. Então, muitos trabalhadores estão mantendo a sua rotina normalmente. Os casos confirmados de Covid-19 dobraram em Tóquio nos últimos 5 dias. Já são 1.200. O governo estima que o Japão vai atingir o pico de casos da doença em 2 semanas. Enquanto isso, na China, chegam imagens que nos enchem de esperança. A gente já falou aqui no começo da semana que a cidade de Wuhan estava, aos poucos, retomando a rotina. Agora, o aeroporto da cidade voltou a funcionar. É hora dos profissionais de saúde voltarem para casa. Eles se deslocaram de diversos pontos da China para ajudar no combate à Covid-19. Muitos se emocionaram com as cerimônias de despedida. Os trens também começaram a partir para outras cidades do país. Antes de entrar nas estações, os passageiros devem comprovar que estão saudáveis por meio de um aplicativo de celular. Equipes de saúde também fazem um controle rígido da temperatura das pessoas. A cidade comemorou a reabertura de estradas com um show de luzes em diversos prédios e monumentos. 65 mil pessoas já deixaram Wuhan, segundo as autoridades chinesas.
Wuhan ficou 11 semanas em isolamento total e acabou servindo de modelo de combate ao vírus para grandes cidades do mundo. A China registra 82 mil casos da Covid-19 e voltou a registrar óbitos. Hoje foram 2 mortes. De volta ao Brasil, ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a preocupação com o aumento de fake news nas redes sociais que usam o nome dele e do Ministério da Saúde. Mandetta reafirmou que informações seguras são fundamentais para ajudar a combater a doença. Perfis fakes, perfil falso do ministro da Saúde. As fake news esse final de semana, elas vinham com um índice de fake news, elas fizeram um gráfico igual aqueles gráficos da epidemia, ela fez assim agora, né? Subiu o fake news. Fake news foi o que mais subiu bem mais que o número de casos. Então, uma das que a gente fica preocupado é quando cola a capa do Twitter da gente, né? Eu não sou eu que alimento o Twitter, tem uma pessoa lá que faz, que tem a senha, eu nem acessar não acesso, não sou de mídia social, não gosto do mundo real, vou trabalhar essa epidemia no mundo real. O que eu tiver que falar, não acredite em nada que não seja falado aqui. Eu estou sendo bem transparente com todo mundo, todos os números que a gente tiver, mas o que eu for falar, eu falarei aqui. Eu não posto nada, eu não comento nada, eu não faço nada nesse mundo virtual. Ainda falando em combater as fake news, que bom que a gente tem todos os dias aqui no programa o trabalho do G1 para nos mostrar o que é mentira, o que é fake e o que é fato, sempre com a ajuda de especialistas. E é a Clara Velasco que nos traz essas informações. Clara, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Realmente a situação é preocupante, tem muita informação falsa circulando sobre o novo coronavírus e é por isso que eu vou falar aqui com vocês sobre 3 delas. A primeira fala que o Banco Mundial classificou o Brasil como o melhor país do mundo no combate ao novo coronavírus, mas isso não é verdade. O banco publicou de fato um documento no início desse mês elogiando a ação pontual do governo brasileiro de reduzir a alíquota de importação de artigos como álcool em gel e máscaras. Mas em nenhum momento esse relatório fez um ranking de países que estão melhores no combate ao novo coronavírus. Tem também outra mensagem que está circulando bastante que fala que um pesquisador foi preso nos Estados Unidos por criar e vender o novo coronavírus para a China. Isso é fake, esse pesquisador realmente foi preso no início desse ano nos Estados Unidos, mas a prisão foi por falso testemunho. Isso porque ele assinou contratos de pesquisa com a China sem o conhecimento da Universidade de Harvard, onde ele trabalhava, e ainda mentiu sobre isso. Inclusive, o documento que falava sobre a prisão dele não citava em nenhum momento coronavírus nem Covid-19. Para fechar, tem uma mensagem que muita gente está compartilhando que fala que enxaguante bucal protege as pessoas da Covid e ainda evita a transmissão do vírus. Isso também não é verdade. Os especialistas falam que não tem nenhuma evidência científica de que isso aconteça e vale lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, até o momento não existe nenhuma bebida, vacina, substância capaz de proteger as pessoas da Covid-19 e do novo coronavírus. Márcio. É só evitar aglomeração, lavar as mãos, ficar isolado em casa, quem pode, é claro. Assim a gente contribui por enquanto não temos a vacina, enquanto não temos o remédio. Clara, muito obrigado. E a gente continua aqui no telão porque era responder as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Doutora Fabiane, posso utilizar o etanol automotivo misturado com água para higienizar objetos? Pergunta do Prado. Não. Vamos manter a higienização com o que já foi comentado anteriormente, então uma mistura de água com água sanitária e o álcool 70 ou então o álcool gel. Deixa o etanol para o carro. Deixa o etanol, até porque, Márcio, é importante dizer que existem tipos de álcool que eles são extremamente voláteis e aí você vai colocar em risco a sua saúde, o entorno, inclusive com risco de explosões. O Moacir, sou asmático e tive todos os sintomas da Covid-19, com exceção da febre. Já estou bem. Ainda devo fazer o teste? Por quanto tempo devo me isolar? Então, qual foi o primeiro dia de sintoma é o mais importante. Aí a gente vai contar 14 dias a partir deste primeiro dia de sintoma. Fazer o teste ou não depende só de vontade, depende da gente ter disponibilidade desse material. Então, se você não tem mais sintomas, vai fazer o isolamento dos 14 dias, não há necessidade de fazer o teste nesse momento, a não ser que você queira e consiga algum lugar para fazer, o que eu acho muito difícil nesse período. Daqui a algum tempo, todos nós vamos poder fazer, provavelmente, testes até sorológicos, a gente vai ter inquéritos para saber o quanto a nossa população foi afetada ou não, mas nesse momento
Não. É difícil testar todo mundo, mas seria fundamental para responder, por exemplo, perguntas como dúvidas como a da Meire. Meu esposo teve há 12 dias os primeiros sintomas. O médico não fez o teste, mas disse que ele está com a Covid-19 e o mandou para casa. Tem um bebê de 2 meses. O que devemos fazer? Bom, acreditando que o médico está certo e que o marido tem Covid, tem que se isolar em casa. Mesmo na suspeita, tem que isolar. Então, se for possível, claro que a gente tem que contar com a realidade brasileira, onde muitas vezes 7 pessoas coabitam o mesmo cômodo, mas havendo possibilidade de restringir talheres, utensílios próprios, como, por exemplo, a sua toalha de banho, o seu copo, o seu prato, fazer as refeições num local isolado, dormir num local diferente da esposa e da criança seria ótimo. E higienizar constantemente a casa. Só que a gente sabe que isso não é uma realidade para a maior parte dos brasileiros. Na dúvida, nos primeiros sintomas de gripe, já é melhor se resguardar, se isolar. Claro. Até porque uma criança de 2 meses, qualquer vírus respiratório que essa pessoa adulta tenha, pode ser transmitido e pode ser grave para a criança, até mais grave do que o próprio Covid. Então, essa é uma recomendação geral. Qualquer pessoa com sintoma respiratório não deve visitar bebês, tocar em bebês, falar perto de bebês, falar com as mães dos bebês que vão amamentar os bebês, preparar refeições para os bebês. Esse isolamento ele tem que ser uma regra de etiqueta social para todas as doenças respiratórias. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e volta com o nosso combate ao coronavírus. Até já. Horas e 50 minutos, estamos de volta atualizando os números da doença aqui no Brasil. Casos confirmados pelas Secretarias Estaduais de Saúde, 14.152 e chegamos ao número de óbitos, 700 óbitos. 700 mortes, oficialmente falando, neste momento em todo o Brasil pela Covid-19. A gente fala o tempo todo, quem puder fique em casa, algo impossível para quem faz tratamento de saúde, às vezes 2, 3 vezes por semana, como os pacientes renais crônicos. A Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal alerta para a necessidade de se adotar medidas especiais para atender o paciente renal durante essa pandemia. A gente conversa ao vivo com a nefrologista Maria Eugênia Canziani pela internet. Doutora Maria Eugênia, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O problema é que esse paciente renal, ele precisa ir até a clínica para fazer a diálise, tem que pegar ônibus muitas vezes, 3 vezes na semana. O risco de contaminação é enorme. Obrigada, Márcio, pela oportunidade de chamarmos a atenção para essa população que é particularmente vulnerável. Nós estamos falando dessas pessoas que têm doença renal crônica e que também têm, na grande maioria das vezes, diabetes e hipertensão, que são conhecidos fatores que favorecem a ocorrência, inclusive, de uma forma mais grave da Covid-19. Nós estamos falando de 130 ou mais de 130 mil pacientes que fazem diálise no Brasil. E como você ressaltou, eles precisam fazer esse tratamento para manterem a vida. Então, eles são obrigados a se deslocarem geralmente 3 vezes por semana para as clínicas de diálise. Esse deslocamento, na grande maioria dos pacientes, é feito por transporte público, ou às vezes naquelas vans, como aqui em São Paulo atende, onde um número grande de pessoas estão compartilhando esse transporte. E depois eles chegam às clínicas de diálise e lá nas salas de diálise o tratamento é feito por um grupo de pacientes ao mesmo tempo. Tudo isso favorece que haja uma transmissão do vírus nessa população. Então, o que é muito importante para esses pacientes é que a gente realmente preste uma atenção especial, estabeleça alguns protocolos para identificar esses pacientes, mas o que a gente tem sentido muita dificuldade é que nós não temos disponibilizado os testes para identificarmos um paciente portador da doença. Na opinião de vocês, seria importante que todos fossem testados, para a gente saber os pacientes que têm a Covid-19 e aí eles iriam para um canto separado da clínica para não ter risco de contaminação dos outros. É isso? Exatamente isso. Se nós conseguirmos identificar esses pacientes, nós vamos poder isolá-los e tratá-los adequadamente, além de orientar cuidados específicos para ele e para a família
E com isso, a gente também vai ter um cuidado especial para os colaboradores, para os médicos, enfermeiros que atendem esses pacientes de uma forma correta. Isso seria de fundamental importância. Maria Eugênia, a associação também pede que os pacientes usem máscara durante esse trajeto até as clínicas e lá nas clínicas também. A senhora acha isso importante? Isso é de fundamental importância. Como a gente tem visto e já está preconizado, todos os pacientes, quando chegam às clínicas, recebem a máscara e permanecem durante todo o tratamento com essa máscara para diminuir, de fato, a possibilidade de contágio, uma vez que esses pacientes dialisam em ambientes com vários pacientes ao mesmo tempo. E a gente também recomenda que esses pacientes, ao virem para a clínica, utilizem máscaras, podem ser aquelas feitas em casa, de tecido inclusive, e quando vão da clínica para casa também tomem esse cuidado. Doutora Maria Eugênia Canziani, nefrologista, conversando com a gente direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até a próxima e bom dia. A gente vai direto para o nosso outro telão, conversar com quem? Nossa querida Maria Júlia Coutinho, que traz os destaques do Jornal Hoje dessa tarde para a gente. Maria Júlia, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você, para todos que nos assistem, para todos que estão aí no estúdio contigo. Seguinte, a gente está de olho na situação dos trabalhadores neste período de pandemia e crise na economia. A gente vai falar da grana extra do FGTS. O governo liberou o saque de até um salário mínimo por trabalhador a partir de 15 de junho, ok? Essa medida e a mesma medida provisória que liberou isso também encerrou o fundo do PIS/PASEP, que tinha 21 bilhões de reais. O dinheiro desse fundo foi transferido para o fundo do FGTS. A gente explica o que muda para você com essa transferência. Márcio, olha esse outro número. A estimativa é que 30 milhões de trabalhadores informais não tenham conta bancária. É muita gente, né, Márcio? É muita gente sem acesso a banco, muita gente com dificuldade para fazer transações, para entrar nessa economia formal. E aí, com isso, ficando fora, ficando na rebarba disso, ele às vezes não consegue crescer, não consegue evoluir no negócio que ele tem, seja um barzinho, seja o trabalho informal que ele tem. A dificuldade de entrar nos bancos é muito grande e isso atrapalha o crescimento dessa pessoa. Pois é, o coronavírus escancarou essa realidade que já estava aí, né? Então a gente explica como vai funcionar o pagamento do auxílio de R$600 para esse pessoal que não tem conta bancária. A ideia é simplificar. A Caixa vai abrir uma conta automática para esses trabalhadores, sem tarifa de manutenção e sem cartão. E a movimentação vai poder ser feita pelo aplicativo que chama Caixa Tem, tá? E claro, a gente atualiza a situação no Brasil e no mundo da pandemia. Eu espero todo mundo aqui no JH, logo depois do SPTV Primeira Edição aqui em São Paulo e dos jornais locais pelo Brasil. São informações super importantes, né, Maria Júlia? Porque nesse momento que tá entrando dinheiro na economia para essas pessoas que mais precisam, os golpistas também aparecem. Sim, Márcio, já tinha site falso, né? O governo está de olho nisso. É um absurdo a gente pensar nisso nesse momento tão crítico da humanidade. Todos os alertas no Jornal Hoje, você não pode perder. Maria Júlia, obrigado. Obrigada, Márcio. Até mais. Valeu. A gente continua aqui na tela respondendo as suas perguntas pelo Pergunta Corona. A pergunta da Fernanda é para não deixar ninguém com dúvida. Bebês devem ir para consultas de rotina na pediatra? Bebês têm que ir se assim for determinado pelo médico, pela pessoa que está fazendo o acompanhamento. Em alguns casos, os bebês já estão bem, os bebês já estão pesados, estão medidos, eles conseguiram ter uma evolução favorável, principalmente aí nos primeiros 6 meses de vida, e a gente pode prorrogar um pouquinho isso. Se o bebê ele já tinha alguma condição de agravamento, é necessário fazer um acompanhamento da vacina, necessário fazer um acompanhamento específico aí sobre o peso, aí esse bebê vai ter que ir. Então, o ideal é converse com o profissional que acompanha o seu filho e tome essa decisão em conjunto. Pois é, nesse momento se usa muito telefone, né? Tem que ligar para o médico, né? Perfeitamente. A pergunta da Nicole. Quando voltar do supermercado, é necessário tomar banho, trocar de roupa? É uma boa prática, principalmente lembrar de tirar os sapatos antes de entrar em casa e, sim, trocar as roupas e tomar banho seria uma boa medida. Pergunta da Rúbia. A secadora de roupas pode ser usada para esterilizar roupas, cobertores, toalhas? Vai depender do tipo de aparelho que você tem em casa. A temperatura ideal para matar o vírus nem sempre é alcançada pelo aparelho que você tem. Então, você tem que olhar direitinho o seu equipamento, saber, né, as instruções do fabricante. Se ele atinge uma temperatura superior a 100 graus Celsius, aí o recomendado é que você possa fazer isso. Mas a água e sabão não vai substituir essa esterilização. A gente falou da lavagem hoje das máscaras, mas não sei se essa aqui respondemos, do Rodolfo. Além dos cuidados para lavar as máscaras de tecido, também é importante passar com ferro quente?
Sim, é uma medida adicional que seria de bom grado. Moacir de Montanha, no Espírito Santo. Como deve ser feita essa higienização do carro e quais os cuidados que os motoristas devem ter? Outro dia tinha uma pergunta assim, na maçaneta do carro, quando a gente abre a porta, tem que passar álcool gel antes de pegar? O ideal é que você passe álcool gel antes e depois quando você sair também, né? Todas as partes do carro que são compartilhadas por pessoas, então se tem mais de um motorista que usa o seu carro, o volante, a marcha, toda a parte de equipamento que você vai tocar, o rádio pode estar contaminado. Então o ideal é que a cada troca de motorista, a cada troca de pessoa nesse veículo, seja feita a higienização dessas partes de uso comum. A gente falou álcool gel, mas álcool 70, né? Álcool 70, desculpa, mas em geral a gente está usando álcool gel para quase tudo. Já passa na mão, já vem com a mão limpa do elevador, já abre a maçaneta, já vai todo, né? Pergunta a Patrícia, fiz uma máscara com 2 camadas de TNT. Devo descartá-la após o uso ou é possível reutilizá-la? O descarte ele acaba sendo importante para esse tipo de máscara, então se for possível descartar, quanto menos vezes você utilizar, melhor. Tá bom. Doutoras Lilian Moreira... Não, perdão. Doutora Denise e doutora Fabiane, eu sempre esqueço os nomes dos nossos entrevistados, tem no papel e peguei o papel errado. Muito obrigado pela presença das senhoras aqui, foi ótimo e acho que esclarecemos muita coisa das pessoas aqui. Obrigado, prazer. Obrigado mesmo. A gente fica por aqui. Você pode rever o combate ao coronavírus no Globoplay. Você fica agora com as notícias do seu estado. Boa tarde, cuide-se.